meu processo de cura foi eu reconhecer a falta que meu pai me fez. Que se ele tivesse existido na minha vida, eu teria sido muito mais leve pra mim. E eu não tô dizendo que ai, minha mãe então devia ter ficado casada com ele, nada a ver. Eu não tô dizendo que, tipo assim, minha mãe tinha que viver um casamento ruim com uma pessoa alcoólatra, que ela talvez, como muitas mulheres podem estar nos assistindo, pra poder falar, ai, tá vendo como fez falta? Por isso que eu não separo. Não. Quero abrir um parênteses aqui, o Zilda, sobre isso, porque às vezes a referência que a gente tá dando de homem dentro de casa é pior do que se não existisse um homem. Às vezes a gente tá mantendo um casamento que não existe, porque às vezes a gente fala assim, mas Deus abomina o divórcio, Valéria. Mas existe um padrão de casamento também que Deus aprova. Então, quando eu digo isso, é porque às vezes a gente pensa assim, ó, você tá falando que tem que divorciar? Não, tô falando que às vezes tem que terminar um casamento ruim com a mesma pessoa e esse terminar não é ir lá e divorciar. É decidir mudar o casamento. É decidir falar assim, eu não quero mais ver esse casamento aqui. Esse casamento aqui tá ruim. Entendeu? Quer dizer, esse tá ruim. Então esse precisa acabar. Pra eu começar com o André um casamento certo. Que é onde chega a transformação. Né? Eu quero começar com o André um casamento certo. Eu quero dar espaço pra ele. Eu quero ouvir o que ele quer também. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo, para dividir com vocês mais uma história. Eu estou muito honrada, muito feliz e grata a esse Deus maravilhoso que tem nos dado grandes vitórias. Por exemplo, hoje a minha convidada, uma ilustre serva do Senhor, uma brilhante mulher, corajosa ela, que venceu grandes desafios e que foi obrigada a ter coragem para se levantar, para sair de dentro de um casulo, para se posicionar, para hoje o Senhor usá-la da maneira que só Ele pode fazer na vida daquelas pessoas que se posicionam. Ela é uma mulher posicionada, ela tem uma história maravilhosa. Ela vai contar para nós as estratégias, como que ela superou a falta de tudo aquilo que lhe doía quando ainda não tinha um entendimento de ser uma mulher vitoriosa. Ela é esposa do André Guilhermino. Muito obrigada, meu irmão, que permitiu e deixou ela passar essa tarde aqui comigo. Muito obrigada, que Deus abençoe nosso irmão André. E ela é a mãe do Bruno. E ela vai contar para nós como que ela chegou aonde ela está hoje, se destacando, influenciando outras mulheres com a sua história de vida. Na verdade, encorajando com palavras de fé, de ânimo, de atitude, ensinando nós mulheres, porque ela também é uma, não só escritora, mas ela é uma mentora, ela é uma psicanalista, uma companheira aqui de trabalho, que hoje vai dividir conosco um pouquinho da experiência dela. Eu quero dar boas-vindas à minha querida amiga Valéria Guilhermino, que fique muito à vontade para derramar com propriedade aqui na mesa aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Você é bem-vinda aqui. Obrigada. Estou muito feliz, muito honrada. De novo, juntas, né? A gente está fazendo esse bate-papo que eu creio que vai abençoar muitas vidas de muitas mulheres, porque eu acho que mulheres têm esse poder de inspirar, influenciar e também, às vezes, adoecer outras mulheres, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Mulheres curam mulheres, mas mulheres também, às vezes, deixam marcas muito fortes em outras mulheres. Adoecem outras, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre as coisas que a gente vai falar. E eu espero muito que você que está assistindo a gente aqui seja muito abençoada, não pela minha história, mas por tudo que nós vamos compartilhar aqui nesse bate-papo. Que bom, Vá. Vendo você falar assim tão bem, né, tão bem resolvida, de início não foi isso que aconteceu na sua vida, mas muitas pessoas já conhecem a Valéria Guilhermino, mas também tem centenas de pessoas que não conhecem, e hoje terão a oportunidade de conhecer da onde que surgiu essa preciosa, essa mulher valente. Ela rompeu etapas da vida dela porque ela teve fé, determinação
e coragem. Então, ela vai contar um pouco para nós da sua infância, como que foi viver, né, num lar, numa família abençoada, mas faltava ali algo. E agora, na fase adulta, ela resolve se posicionar para ajudar outras mulheres saírem do lugar que estão, onde ela já esteve um dia. Eu quero que você comece a nos contar de onde você se sentir bem. Vamos lá, né? Eu acho que ontem, né? Eu fiz aniversário ontem. Uau, parabéns! E eu quis colocar até a idade que eu tava fazendo, porque muitas mulheres que vão nos assistir, elas podem achar que tá tarde, que às vezes muita mulher fala, não gosto de falar sobre a minha idade, né? E eu acho que os anos, eles vão nos trazendo maturidade, né? Então, a gente, às vezes, precisa ouvir de outras mulheres que não, você que está nos ouvindo não está atrasada, você está no tempo de Deus. Obviamente que algumas decisões podem atrasar o nosso propósito, isso eu não tenho dúvida, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas falando da minha história de vida, né, do que eu sou a primeira filha, né, de 4 irmãos, e a minha mãe se casou muito jovem com meu pai, né? Então, quando ela, acho que acredito com 17 anos, porque a minha mãe teve eu com 18, assim como eu tive meu filho com 18 também. E ela veio do Nordeste, do interior de João Pessoa, para Boituva, casou e veio com meu pai. Meu pai não conseguiu ficar aqui. E aí eu gosto muito de falar, porque acho que isso é uma dor que não só eu carrego, como eu que sou filha, né, da minha mãe e mãe de um menino, posso falar para as mães de menino, né? O meu pai, hoje, sabendo da história do meu pai, olhando para a minha história de vida, eu vejo o quanto meu pai era muito vinculado à minha avó. Então, meu pai teve vários casamentos que não deram certo, e porque ele não conseguia se desvincular. Porque ele virou praticamente o marido nessa companhia da minha avó e não conseguiu ir para a vida. Então, às vezes, eu falo muito com mãe de meninos sobre isso também, que às vezes a gente coloca nos nossos filhos uma responsabilidade de assumir um lugar que não é deles. A gente não vai para a vida e não deixa aqueles que a gente ama tanto ir, porque afinal eles se sentem responsáveis, né, por fazer esse papel. Isso. Você, como psicanalista, também vai entender isso, que são muitos, e não importa se é homem, se é mulher. Às vezes essa falta que a mulher tem, no caso a mãe, faz os filhos assumirem esse lugar. Seriam obrigados, né? Inconscientemente responsáveis, né, por suprir essa dor que eles veem a mãe passar. Então, o meu pai veio, eu sei dessa história que meu pai veio com a minha mãe, mas o meu pai não conseguiu ficar. Meu pai era uma pessoa alcoólatra, né? Então, ele passou a vida toda no alcoolismo. Veio para cá e ficou muito pouco tempo, pelo que eu sei. Logo, ele não conseguiu e retornou para ficar lá com a minha avó, e a minha mãe ficou aqui. Então, imagina, né? Uma moça, uma jovem com 18 anos, com uma bebê, com uma criança numa cidade nova, tendo que fazer a vida, né? Então, provavelmente, eu acho que uma frase que, de todos os estudos que eu tenho, faz muito sentido na sistêmica é: mãe, eu sou o seu sucesso, porque eu acho que tudo que ela passou é quando você vai entendendo, se curando, olhando para sua história e não ficando olhando para suas feridas como esse olhar de depreciação, de que, poxa, de vitimismo também, né? Até às vezes que a gente se vitimiza, né? Não tive tantas oportunidades, mas eu olho para ela e talvez eu tenha a oportunidade de fazer coisas que ela gostaria de ter feito, mas não fez, e eu posso fazer isso hoje. Então, ela veio para cá, e aí a gente ficou em Boituva, então eu nunca voltei para o Nordeste, voltei quando eu tinha 33 anos, para ver de novo meu pai, mas eu passei toda a minha história de vida sem meu pai, né? Então, assim, nunca achei que eu sentia falta dele, porque ele era uma figura que nem existia na minha cabeça. E eu sempre, como uma mulher guerreira, falava assim, com muito orgulho, eu nunca precisei de pai para nada. Você falava assim? Eu falava. Meu pai, imagina, que pai, eu não preciso, homem, tipo, imagina. Então, eu tinha muito orgulho de ter sido criada por uma mulher que foi mãe e pai. E isso a gente vê na cultura de hoje, né? Tem canecas que a gente vê que tá escrito pai, que é como se fosse aquela mãe que é mãe solo, que é mãe e pai ao mesmo tempo. E eu sei que eu vou estar falando com muitas mulheres que são, né, que fazem existem. Elas existem no nosso meio cristão, elas existem em todo lugar. E muitas, né, não teve opções, né? Não, porque algumas foram deixadas, abandonadas. Não é sobre isso, mas é sobre um lugar que, por mais que essa mulher se esforce,
nunca será preenchido. É Existe uma verdade. lacuna numa criança Uma falta, que né? não vai ser suprida por... A mãe pode comprar todos os presentes, a mãe pode fazer tudo, ela pode até criar essa filha ou filho durante muitos anos como se o pai não existisse. Esse filho pode ignorar esse pai durante a vida inteira, como eu também ignorei, mas chega uma hora da vida que você vai ter que olhar para a sua, né? Resgatar alguns valores, olhar para a sua história, conhecer melhor a sua história. Que é uma realidade, não dá para fugir dela por muito tempo, né, Vá? Meu Deus. E na sua infância, assim, no período do Dia dos Pais, na escola, não lhe fazia falta teu pai? Nesse momento, quem é criado por uma mãe muito forte, Zilda, não sente falta. Sente isso, não sente falta. Não sente falta nessa fase. E é isso que eu acho que é muito legal a gente falar. Porque a maioria das mulheres, elas são muito fortes. Então, elas criam seus filhos com essa força. Então, assim, a criança não faz falta? Claro, a gente fala de temperamento. Vai ter uma criança que vai ter essa carência, sim. Porque cada criança tem uma personalidade. Mas ela vai ver essa mãe com essa fortaleza, suprindo, né? essa falta. Então, vai demorar muitos anos na vida de uma mulher ou até de um homem, porque a mulher também faz esse papel quando tem filho homem, de ser o pai e a mãe, Sim. de tampar essas lacunas, mas vai chegar uma fase da vida, quer seja de um homem ou de uma mulher, que ele vai se deparar com a falta que essa figura fez. Foi isso que te levou a ir com 33 anos, revê-lo lá? Eu fui para lá para ver o meu pai, mas você acredita que, olha, tô falando de uma coisa que faz 11 anos. Hoje meu pai é falecido, em 2019 ele faleceu. Eu não sei, eu fui viajar só eu e minha mãe para lá. Eu não tinha muita expectativa e eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da importância disso. Eu não tinha a cura que eu passei hoje, que eu posso falar. Então, quando eu vi o meu pai com 33 anos e ele veio para se encontrar comigo ali, era como se eu estivesse vendo um estranho. Não teve nenhum tipo de sentimento, não teve. reação? Não teve, eu não senti aquilo que a gente às vezes vê, né, na televisão, no programa de televisão. Você vê aquela pessoa Que vai se chora. encontrar e chora. Porque eu nunca tive esse vínculo. Então você não tem como. E uma mulher guerreira, Zilda, ela é um pouco dura. Vá. Ela é dura nas suas emoções, ela não é. Ela vai reprimindo as suas emoções, então ela se torna forte. As dores, as decepções levam ela... Cria uma camada, isso, né? a agir dessa forma. Exatamente. Então, assim, não é que ela não seja emocional, não é que ela não seja sensível, mas ela vai se endurecendo. E nas relações com uma outra figura masculina, mais ainda. Então, ela vai se endurecendo com o cônjuge, ela vai se endurecendo em relação à figura familiar. Ah, não tem muito contato com a minha família. Ah, não, cada um vive na sua. Ela vai se preservando na cabeça dela de qualquer outro dano, mas isso não é uma preservação, isso é uma fuga, né? É uma fuga daquilo que eu preciso. Vai sufocando, né, os desejos, as vontades. Na verdade, ela não vive uma vida plena, porque ela resolve, então, ali se encapsular para não sofrer. Essa era a história que a tua mãe, você via em tua mãe, essa mulher guerreira, a qual você se espelha nela. Durante muitos anos eu me espelhei muito na minha mãe. Inclusive, mesmo depois que eu aceitei a Cristo, que a gente vai chegar lá, mas o meu anseio era muito dar orgulho para minha mãe. Eu ansiava que a minha mãe, que eu ia conseguir, em algum momento, suprir as coisas que a minha mãe não teve, sabe, assim, emocionalmente. E eu sei que minha mãe tem muito orgulho de mim, não é isso. Mas naquele momento, eu vivia muito em função dessa mulher ficar feliz. Porque eu sabia que minha mãe teve uma vida muito difícil, né? Imagina, criar uma filha sozinha, numa cidade totalmente desconhecida, estranha, sem né? o apoio familiar. Minha avó veio junto, sim, meus tios, mas assim, não tinha uma família, né? Uma rede de apoio. E, então, assim, eu acredito que olhar para uma mulher forte, por isso que eu falo, né, a gente tem a frase, tem um versículo que é seja forte e corajosa, mas às vezes a gente precisa assim se desarmar um pouquinho, porque a gente cria filhas muito fortes, né, independentes, filhos, mais as meninas, né, obviamente, porque a mãe de menino, quando tem esse perfil, ela enfraquece muito esse masculino. Isso, a gente vai falar, né, um pouquinho disso. Ela enfraquece muito o masculino porque ela é muito corajosa, muito valente, muito, né? Então ela vai enfraquecendo qualquer figura perto dela que seja do que ela busca. Inconsciente ela busca muito isso. Essa proteção, esse cuidado, esse amparo, mas é mais forte do que ela a sua história de vida. Então eu fui criada
né? Tipo assim, trabalhando desde os 12 anos. Eu fui trabalhar com 12 anos de idade, em casa de família. Uma criança, né? E olha que interessante que foi. Eu fui trabalhar porque eu queria, eu queria comprar um caderno, né, de capa dura. E a minha mãe falou assim, eu não tenho... eu não tenho, vou ter esse caderno que você tem. Você vai ficar com esse. E eu queria muito um Não caderno. tinha escolha. Não tinha. Uhum. E aí, aquele caderno, pra mim, eu queria muito. E aí, eu fui trabalhar em casa de família porque eu queria muito um caderno de capa dura. Então, assim, foi como eu comecei. Fui trabalhar olhando criança das pessoas, ajudando na casa. E aí, aqui na nossa cidade, tinha uma papelaria que existe até hoje. E ela tinha aberto, quase. Essa tinha recém-inaugurado. E eu gastava todo o meu salário nessa papelaria. Porque lá eu comprava tudo, caneta, papel, tudo que você imaginasse. Eu queria comprar caneta com cheiro, caneta com letra, caneta colorida. Mas eu não entendia também isso que eu falo, que o processo da terapia, o processo do autoconhecimento faz você entender um pouquinho melhor as suas dores, né? Que depois de muitos anos, não com 12 anos, que com 12 anos eu estava comprando naturalmente, porque eu queria. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Com 14 eu já tinha a carteira assinada, já trabalhava aqui, né, também no comércio, depois fui para uma empresa. Então, eu tenho uma carteira assinada desde os 14 anos, né? O que acontece? Por causa que eu sou uma mulher que dá conta, né? Eu tive uma mãe que deu conta, que fez tudo. E aí, essa jornada de buscar... eu não vou nem falar preencher, porque eu não acho que era preencher. É uma força que você vai sendo obrigada a ter, né? Uma filha, Zilda. E isso quero muito que as mães que olham aqui, vão nos, né, assistir, pensem. Uma filha que vê a sua mãe sofrendo ou vê a sua mãe trabalhando muito, ela não quer dar trabalho para a mãe que tem. Então, ela acaba se tornando essa pessoa forte, não porque ela não precisa, mas porque ela não fala, vou dar mais trabalho, eu vou reclamar disso, eu vou pedir isso. Então, eu atendo muitas mulheres que às vezes eu falo isso, que não é que a gente... Não há culpados, não é sobre isso... mas é sobre esse lugar que, quando a gente precisava de cuidado, a gente não teve. Porque a mãe precisou trabalhar muito para sustentar, porque afinal o marido não estava, ou não está, se você está nos ouvindo, então você precisa fazer esse papel. Então, quando a gente para analisar que a mãe teve que ir, quem é que ficou? Ficou a creche, ficou a avó, ficou outra figura, que fez esse papel com muito amor, mas que não é a mãe, né? A mãe tinha que correr atrás. Então, ela vai formando os seus filhos, principalmente a mulher, muito fortes. Então, quer dizer, eu não posso dar trabalho, eu não posso fazer nada, eu não posso repetir de ano, eu não posso Vira ter um problema. Independente, né? Sim. A criança fica independente. Isso vai lhe causar danos futuramente? Sim. É? É muito bom ter um filho independente. Eu tenho, né? Um filho muito independente, que foi para creche com 2 meses também. Mas eu acho que uma pessoa independente, principalmente a figura feminina, que é o que a gente está falando aqui, ela vai ter muita dificuldade de pedir ajuda. Ela vai se sobrecarregar muito, ela vai sentir dores que ela não compartilha com ninguém, ela vai carregar pesos que ela não está mais aguentando, mas ela não fala. Então, eu acho que a figura feminina, quando se torna independente, sim, de uma forma adoecida, que não é saudável, porque é bom uma menina saber fazer arroz, seja ser independente, ter uma autonomia. Eu chamo sempre de autonomia. Falo, o que é o autônomo? É quem pode fazer, porque sabe fazer. Agora, quem é obrigado a fazer porque não tem escolha... Já não é fácil. Já não é tão leve, porque não tinha ninguém para fazer para você. Se torna um fardo, se torna uma obrigação. E quando tem essa imagem de eu tenho que fazer, se torna um peso. E isso vai sendo estendido, né? Tudo se torna um peso. E é por isso que quando a gente vai ver mulheres mais maduras, sobrecarregadas, depressivas, porque carregar o peso de uma vida, em algum momento o boleto chega, né? Cansa, não tem né, como Vá? não chegar. Então, o meu desejo é que a gente, na nossa conversa, as mulheres comecem a se conscientizar de como elas vivem, né? Porque a gente passa uma vida aprendendo a não sentir. Sucumbir os nossos sentimentos. Não, engole o choro. Não, não vai reclamar pra ninguém. Você sabe que a gente não tem dinheiro. Fica tipo assim, tá bom, já passou, já passou. Pode ver que uma criança é machucada, já passou, já passou. Quer dizer, ela não pode nem sofrer porque tá doendo. Deixa ela sentir a dor, depois você vai socorrer. Mas socorre sabendo que tá doendo. Agora a gente foi criar, tipo assim, não, tipo assim, não vai reclamar pra ninguém. Não vai falar que você tá precisando. Não vai falar que em casa não tem nada. Então ela aprendeu que ela não pode falar pras pessoas nada. Então a hora que ela precisa de alguma coisa, pra quem que ela fala? Daí a gente vira crente e fala com Deus, né? E não é por aí, né? Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Então você veio desse ambiente totalmente protegida pela tua mãe. Sim. Você cria essa capa de resistência porque você era.
E eu conheço muito bem a Valéria antes de ser cristã, ela era mesmo terrível na escola. Sim. Ninguém, Isso. todo mundo tinha medo da Valéria. Né? Ninguém chegava perto, na verdade, porque qualquer conversinha que mexesse em alguma coisa da Valéria, ela já se armava Essa ali. mulher reativa, né? Isso, Que vive armada, né? se armava para se Isso defender e aquilo assustava as outras pessoas. E quando foi, Valéria, que você acordou assim para a vida? Porque daquela forma as pessoas não vão muito longe. Sim, Se for, elas vão se arrastando, vai elas vão se sangrando, ferindo. né? Vai ferindo todo mundo por Sim. perto, porque uma mulher sangrando, ela Sim. respinga em todo mundo Exatamente. perto dela. E Exatamente. você teve esse encontro com Jesus, né? Como que foi isso? Eu acho que, olha que interessante que eu vivi tudo isso. A minha mãe sempre me deu muita liberdade. Eu nunca tive uma mãe que não deixou eu fazer nada. Ah, Minha mãe sempre me deixou fazer Tudo. tudo. Acho que às vezes eu sofria porque eu podia fazer tudo mesmo. Não tinha Porque limites, não tinha né? limite. Tipo assim, não tinha. Porque minha mãe, né, casou de novo. E aí, né, tem os meus irmãos. E aí, você fica um pouco desconfigurada dessa família que agora está sendo formada por novos personagens, né? Então, tudo que eu quis fazer, eu fazia. Tipo assim, se eu quisesse sair, né, a gente fui conhecer Jesus com 26 anos. Então, assim, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Aonde eu quisesse ir, eu ia. Minha mãe nunca falou, olha, você não pode, você tem que voltar a tal hora. Não tive esse problema. Não estou dizendo que isso é um problema, mas eu não tive essas restrições. Certo. Entendeu? E em algum momento, inclusive quando eu engravidei, isso me fez muita falta. Porque, por exemplo, assim, né? Eu glorifico a Deus pela nossa história de vida, que a gente vai falar até sobre a minha conversão e sobre o meu casamento, que a gente realmente viveu um processo de conversão. Quem olha a nossa vida sabe, quem nos conhecia antes e nos conhece realmente sabe que a gente foi realmente transformado. Mas quando eu engravidei, por exemplo, a minha mãe sempre me deixou tão à vontade que, tipo assim, e também foi uma mãe solo, então ninguém vai chegar pro pai, né, do Bruno e falar assim: você precisa assumir essa responsabilidade, você precisa casar com ela, você precisa. Coisa que a gente às vezes fala assim, mas não precisa. Mas não, isso faz falta, porque você não tem ninguém que vai. Quem faria isso? Talvez um pai, né? Um pai talvez faria isso, você entendeu? sim. Mas aí entra nesse momento. Uma mãe não, porque a mãe fala assim: mas eu não sabia se você queria. Porque aí entra a mãe quer fazer o que é melhor para você. Só que alguém com 16, 17 anos não sabe o que é melhor para si mesmo. Você acha que você sabe, né? Mas você não sabe. Então eu acho que ter engravidado com a mesma idade da minha mãe, sem saber, fui descobrir muito tempo depois como eu repeti esses padrões de mulher forte, de autonomia, dessa casca dura, né? Dessa casca que eu construí. Porque é eu mesma, eu me defendo. É eu que tenho que fazer por mim. Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não me proteger, quem vai me proteger, né? E existem inúmeras. Sim. Eu atendo diariamente. Eu faço 90% das mulheres que eu atendo têm esse perfil. Das mulheres que tiveram que sobreviver, vivem no modo de sobrevivência até hoje, que não estão mais aguentando, estão cansadas e não sabem nem expressar o que sentem, porque nunca puderam sentir. Então, o que eu sinto? Eu não sei, Val, o que eu sinto. Chega a doer. Dói. Hoje dói Na em mim. gente, Hoje né? dói em mim porque é um lugar muito doloroso. É doloroso você ver alguém que é muito vitimista, mas alguém também muito enrijecido também é muito doloroso. Porque não é acessível. Ninguém acessa esse lugar dessa pessoa, sabe? Então demora muito. E eu vou te falar, Zilda, quando eu tive e fui passando pelo meu processo pessoal, eu já estava na igreja fazia vários anos. Demorou muito para você buscar ajuda? Meu Deus, muito. O que aconteceu que você deu de cara com aquela realidade que levou a você, eu tenho que melhorar aqui? Eu acho que eu sempre fui muito boa em fazer qualquer coisa. E a minha mãe é a pessoa do atos de serviço. Eu também sou atos de serviço, a minha linguagem do amor. Então, uma mulher que é atos de serviço, ela sempre fica fazendo. É a Marta, né? Por isso que não tem como você pregar para uma pessoa e falar assim, você precisa... A Marta, a linguagem de expressar o que ela sente é fazendo alguma coisa. Então, essa mulher, ela é um trator. Essa mulher, ela não para. Ela tá toda hora fazendo alguma coisa. Se é na igreja, ela tá fazendo tudo. Ela faz a decoração, ela cuida do... Quando eu me converti, para você ter uma ideia, eu passei por uma gestação extremamente complicada, porque eu tinha 18... Eu tinha 17, a André tinha 18.
Então a gente era muito Novos. muito novo. Eu ainda morava numa cidade a vida inteira, o André não, morou no sítio a vida toda. Fazia pouco tempo que ele estava na cidade. Então, assim, para ele era tudo mais novo ainda. O que a gente já vivia, ele foi viver há muito pouco tempo. Não tinha essa maturidade, nem eu tinha, né? Mas eu já era mais madura pela minha história de vida, né? As minhas faltas, tudo que eu vivi, minha mãe, eu tive mais 3 irmãos, eu sou menina, mais velha. Então, assim, trabalhei em casa de família. Então, a maturidade, talvez, de ter um filho, eu Ia segurar, ia conseguir conseguir. tranquilamente. Então, foi isso que foi acontecendo. Eu engravidei de uma pessoa que desde a minha gestação foi muito complicado. Então, quando eu falo que as pessoas veem a nossa família hoje, nós somos um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Eu nunca vou generalizar, se eu atender uma mulher, que Deus vai fazer na vida dela, porque tem um princípio muito básico que Deus usa e que a gente precisa ter maturidade para entender. A gente precisa querer. Sim. Eu não acredito que Deus obriga ninguém a fazer nada. Se o outro resistir, Não, ele não ele não obriga. faz. Então, até para você ter um casamento restaurado e Deus fazer, alguém precisa abrir a porta desse coração e permitir que isso aconteça, né? Ceder, né, Val? E eu não foi rápido, não. Quando a gente conheceu Jesus, depois de muitos problemas, de idas e vindas, eu continuava namorando. Então, eu namorava e tinha um filho na minha casa, e o André, e a gente namorava e ele morava na casa dele. Cada um na sua Cada um na sua casa. casa. Aham. E isso foram anos, 7 anos. Quando a gente foi ficar junto, quando a gente voltava e terminava, sempre. Muito tempo. Chegamos a ficar 6 meses terminado e voltava, mais tempo e voltava. E aí teve uma última, né? A última situação. A gente construiu casa nesse tempo, mas terminava, voltava. A gente comprou móveis. Da última vez que a gente terminou, eu lembro que queria tirar os móveis da casa. A casa prontíssima e os móveis todos lá dentro. E eu desci lá e falei, eu vou tirar os móveis, a gente não vai ficar junto, porque vai tudo embalado. E ele não deixou eu tirar os móveis, assim, a gente tinha esse conflito e minha sogra, todo mundo, assim, todo mundo vendo aquela... Era uma guerra, uma então, guerra. né? Aham. E aí, no último episódio, teve uma vez que eu falei, chega, eu não quero mais, eu tô cansada. Aí eu fui fazer faculdade, aí eu falei, eu não quero mais passar por isso, nessas indas e vindas, eu não quero mais esperar esse homem que não decide o que ele quer da vida dele, eu vou cuidar da minha vida. Aí eu fui fazer faculdade na Unip, fui buscar, né, melhorar profissionalmente para mim cuidar do meu filho, e aí o André começou a entender que, de fato, ele estava perdendo a família dele. Aí ele acordou. Aí ele acordou. É. Aí o meu sogro tinha se convertido, passou, né, a se converter na congregação cristã, meu sogro era. E aí ele começou a ir um pouco na igreja com meu sogro, mas aí ele começava a me seguir aonde eu estava. Porque daí eu falei, chega, agora eu não quero mais. Então eu saí, ele saía atrás de mim. E aí, não era igual hoje, né, logicamente, mas assim, aí eu ia para um lugar, chegava, ele ia lá, daí ele falava, eu só vim ver se você estava aqui. Eu fazia faculdade, eu passava de ônibus, ele estava lá na praça para ver se eu tinha ido na faculdade. Até que isso foi, mas eu não queria mais. O André bebia muito, ele era muito complicado também, porque meu sogro também bebeu. Então, olha que interessante. Tá Eu tenho um pai repetindo. alcoólatra, meu sogro teve muito problema com bebida, minha sogra sofreu muito, mas Jesus entrou na vida dele, transformou também a história do meu sogro. Então, meu sogro encontrou Jesus e deixou tudo. Mas o meu marido também bebia muito. Então, assim, bebia. Onde saía nas baladas, ele bebia muito. E aí, numa dessas baladas, ele trabalhava de segurança, às vezes. Eu lembro que o meu sogro falou um dia assim pra ele, eu ainda vou ver você servindo a Deus com esse terno. E ele tava saindo com terno de roupa de ir trabalhar de segurança. E aí ele deu risada, ele falou assim, ah, tá, eu servindo a Deus aqui. Porque ele desdenhava literalmente que ele não ia servir a Deus, nunca ele ia servir a Deus. E eu acho que eu também entrei numa igreja que eu tinha uma amiga muito querida, que era do Madureira, e eu falo essa história porque é muito engraçada. E quem conhece, gente, meu marido sempre vai rir mais ainda. Que eu entrei e é uma igreja pentecostal, né? E eu era católica, sempre, né, fui muito atuante na igreja católica. Eu falei assim, que igreja barulhenta, que povo que grita, para que esse escândalo todo? E eu saí de lá Te assustou. horrorizada, assim, tipo, porque para mim era muito barulho. E aí saí indignada porque alguém perguntou se eu queria aceitar Jesus, e eu falei, que absurdo, quem que não aceita Jesus, assim? E depois
né, de todo o meu processo. Meu marido é extremamente pentecostal, assim, não gosta de uma igreja silenciosa, assim, eu acho que é muito engraçado isso. Porque realmente Deus vai te levando por caminhos que você não sabe que ele tem lá na frente para você, né? É verdade. Nesse processo, teve uma última situação que a gente estava entre não ficar junto e ficar, num evento que eu estava, o André ficou muito com ciúmes e também eu vi uma situação com ele com outras meninas e daí no outro dia eu fui na casa dele e aí eu falei assim, ou a gente fica junto ou a gente ou chega porque a gente já tá cansado, né? Tinha que decidir. 7 anos quase vivendo nisso, né? E o Bruno no meio desse rolo todo, Desse né? jogo, fica, não fica? Desse pai que visita, pai que tá junto, pai que vai. E aí a gente decidiu que a gente ia ficar junto. E aí eu lembro que no dia que eu fui pegar as minhas coisas pra gente morar, porque a gente já tinha casa, já tinha móveis, só faltava decidir. Por isso que eu falo pra você do poder da decisão. Por isso que eu acho que mulheres que às vezes ficam enrolando pra decidir, elas adiam sim o seu propósito de vida. E aí a gente decidiu, e aí a minha mãe falou assim: eu não dou 3 meses pra você voltar embora. Ela não acreditava. Não. Porque tudo que a gente vivia não era. Ia e voltava. Era, E voltava. era o natural. Só que eu ia para a faculdade com uma amiga. E ela estava indo na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí a gente ia de ônibus conversando, que era em outra cidade. E aí a gente, na volta, um dia ela falou assim: ah, você quer ir na igreja comigo? Eu falei, vou, né? E aí foi muito engraçado porque a gente decidiu ficar junto daí, né? Então, assim, a gente tinha que mudar de vida. Porque eu acho impossível alguém decidir viver junto com os mesmos hábitos. Não vai as mesmas amizades, os mesmos ambientes. Você vai precisar mudar se você realmente quer ficar junto. Sim. Por isso que eu já vejo muito casais que vai e volta. E às vezes eles pensam assim, não, mas agora a gente tá bem. Se você não tiver uma transformação em uma escolha, você logo vai retroceder. Você não vai conseguir manter aquela mudança. Porque seus amigos vão te chamar para os mesmos lugares, as pessoas estão fazendo as mesmas coisas. E não combina mais Não também, tem. né, Valéria? Não E a dá gente ainda não certo. tinha Jesus, mas a gente tinha uma decisão. A gente quer ficar junto. Aí eu fui visitar a igreja, o André foi visitar, a gente aceitou Jesus no mesmo dia. Ele foi Gostou? na frente, não. Em 3 meses a gente aceitou Jesus. Assim, eu fui morar com ele, com 3 meses eu estava na igreja e a gente estava aceitando Jesus, que era quase o tempo que a minha mãe disse que eu voltaria embora. Uau! Foi Rápido. Foi rápido. É como se ela falou, ó, eu não dou 3 meses para você voltar. E é como se eu entendo assim que é como se Jesus tivesse falado assim, não, mas com 3 meses eu vou entrar. Ele, E aí, Deus foi na contramão, né? Foi na exatamente, ele contramão. veio na contramão. Glória a Deus. E aí a gente aceitou Jesus no mesmo dia, a gente batizou no mesmo dia, depois de mês, a gente aceitou Jesus em outubro, fevereiro a gente batizou junto no mesmo dia. A gente casou, em seguida a gente já casou, porque a gente queria colocar a vida em ordem, comunhão, sabe? né? E ninguém me cobrou isso. Por isso que eu falo que uma vida transformada é você desejar mesmo andar, né? Sai de dentro de você. Sai de dentro de você, ninguém nunca me Isso. cobrou. Mas uma coisa interessante do ativismo, Zilda, que eu lembro, que a gente tinha ido morar, né? Tava morando junto, comecei no processo de conversão. E é muito interessante, porque um dia eu olhei a minha casa e um saco de arroz não durava meses, porque eu não parava em casa pra nada. Eu mergulhei naquilo de uma maneira, então, tipo assim, a minha vida era igreja o Nem tempo todo. respirava. Não, eu tinha atividade todos os dias, tinha célula, culto, tudo, o tempo todo. Então, quando eu falo pra você que a gente precisa, que faz parte do nosso processo de conversão, precisa mergulhar mesmo, mas quando você vai, são etapas, né? De formas moderadas, né, Etapas Valéria? da vida. Às vezes eu preciso disso nesse momento, mas depende da fase. Por exemplo, um marido com uma criança pequena, uma mulher que às vezes já não é mais o momento dela estar. Por quê? Porque agora ela tem uma outra obra, a obra que ela está construindo na casa dela. E isso também é obra de Deus. Sim. Então eu lembro até hoje, quando um dia, depois nesse processo aí, o André falou assim para mim: você acha que Deus está recebendo o que você está fazendo, né? Porque você não ora, não lê a Bíblia. Ele cobrava isso de você? Ele não cobrava, mas ele fez essa pergunta e eu realmente me perguntei, é verdade. Porque não era hábito de você fazer isso? Não, a gente tinha tanto compromisso, assim Que como não eu tinha acho que não é tempo. hábito de um monte de mulher que está nos ouvindo Sim, agora. Ela está sim. tão ocupada que se ela tiver 10 minutos para orar, acho que é Não muito. tem tempo. Ela tem tempo, se ela for de uma igreja, né, como a gente já, tipo assim, de um círculo de oração, ela vai orar quando ela chega lá para orar antes de Isso. começar o ensaio. Ela vai orar quando ela chega no culto. Mas eu acredito que essa rotina desse ativismo, ele vai preenchendo o lugar que Deus deveria ocupar, que é o tempo que a gente não tem com ele. Que a gente vai transferindo Que é isso. sério, né, Sério, Valéria? sério. Muito sério. E isso realmente é imperceptível. A pessoa que vive assim não percebe. Você acha que é essa falta que está levando
muitas das nossas irmãs, mulheres, adoecer? Eu acho que a nossa falta de identidade, o nosso adoecimento, não é a falta de oração, porque a oração é falar e agir, não é só ficar falando. Porque se eu levanto da oração e não tomo uma decisão, não adianta nada. Mas eu acho que a falta de estar também buscando a direção de Deus para mim, não para a Zilda. Sim. Porque a direção que Deus tem para a Zilda não é para mim. Exato. E eu preciso, às vezes, entender que, às vezes, como é mulher, a gente copia roupa. A gente modela tudo nas pessoas. Isso mesmo. Só que propósito não dá para modelar. Propósito É único. É único. E o que Deus tem. Você pode fazer o que eu posso fazer o que você faz, mas eu não vou fazer como Não você vai faz. sair da mesma forma. Não sai como você faz. Isso. E eu acho que essa falta de entender o que Deus quer para mim, faz eu querer viver a vida de uma outra pessoa, viver o chamado que uma outra pessoa vive, sem estar disposta a expor as minhas feridas, né? Porque o chamado vai falar muito mais sobre dor do que sobre... É muito mais sobre renúncia do que sobre conquista. Podia falar, Zilda, vou contar para você tudo que eu conquistei, todas as coisas que Deus revelou para mim na minha paternidade. Eu conto uma coisa, Zilda, que marcou muito a minha vida. Eu quero muito contar sobre isso, porque a minha falta de paternidade também fez isso. Quando meu pai faleceu em 2019... eu conheci irmãos que eu nunca conheci, que são por partes de pai. Eles me acharam no Instagram, não sei, acho que por familiares em comum, porque o meu nome no Instagram é Valéria Guilhermino. O nome do meu pai é Delgado, é Valéria da Silva Delgado Guilhermino. Então eu pensei, como é que essas pessoas me acharam? E ele me achou e falou, você é Valéria, filha do Paulo? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, eu sou seu irmão. Aí eu falei, ai, né? Que legal. E aí que eu descobri que legal. De repente, meu irmão mais chega. 3 irmãos, eu nunca soube. Porque eles nunca me procuraram, mas quando meu pai morreu, eles me procuraram. E uma coisa aconteceu que marcou muito a minha vida, porque essa questão sempre que envolve a nossa dor, né? E isso não era dor pra mim, nunca foi uma dor pra mim. Por isso que eu falo pra você que sondar o seu coração, que entrar num processo de autoconhecimento faz você descobrir coisas como um poço, que você vai cavando e vai saindo coisas. Você fala, mas gente, isso aqui estava resolvido, mas gente, isso aqui não tem nada a ver. Isso. E esses irmãos me procuraram, e eu, como uma pessoa, não vou falar inocente, mas assim, mais ingênua, nossa, que máximo, né? E aí, tem uma casa em comum do meu pai, que ficou lá, minha avó morreu, só tinha meu pai de herdeiro, naturalmente ficou para os herdeiros dele, né? E aí eu falei assim, tá, aí falou, tem a casa do pai, tinha os móveis, tinha moto, tinha coisa que meu pai tinha, então a gente precisa ver para vender. E eu confiei muito nesse irmão que eu acabei de conhecer, eu disse para ele assim, olha... né, vai olhando, porque ele mora numa cidade mais próxima do que eu, que estou aqui tão longe. E aí ele falou, tá bom. Aí ele alugou essa casa, que era do meu pai, que deixou pra gente, até a gente achar alguém para comprar essa casa. E depois, os meus familiares que moram na cidade falavam assim, Valéria, essa casa já foi vendida, essa casa já foi vendida. E eu falava, não, porque eu converso com ele falou que não foi vendida ainda essa casa. Essa casa não foi vendida. E aí, assim, se a pessoa tá falando que não vendeu, né, Zilda, eu vou acreditar em você. Tá acreditando, exato. Até que teve um dia que a minha tia falou, Valéria, essa casa foi vendida já, foi para fulano, e eu vou passar o número para você. E ela passou o número para mim, e eu falei assim, vou ligar. Eu falei, fulano, você comprou essa casa? Ele falou, comprei. Então, esse meu irmão já tinha vendido a casa, e não tinha falado nada para mim. Ele recebeu o dinheiro da casa, falando que eu sabia que eu tinha autorizado, e não falou nada para mim. E a hora que daí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, você vendeu a casa e você não falou nada. Isso que você fez para mim é roubo, porque você pegou uma coisa que não era só sua e você não tinha esse direito, né, de fazer isso. Vá atrás dos seus direitos. Ele respondeu assim, vá atrás dos seus direitos, procura um advogado, tchau. Me bloqueou de todas as redes sociais, me bloqueou do WhatsApp, eu nem tenho mais contato dele. E aquilo para mim doeu demais, porque a minha mãe nunca teve pensão do meu pai, nunca pediu pensão do meu pai. E eles tiveram, né? Eu tenho mais 3 irmãos, até o último, antes do meu pai morrer, ficou recebendo pensão há muitos anos. Quer dizer, pensa comigo, Zilda, eu sou uma menina que vai trabalhar com 12 anos porque quer um caderno. Eu sou a única menina, filha do meu pai. Ele teve mais 3 meninos. Eu nunca tive direito a nada. Eu nunca tive nada. Eu nunca tive nada, não é só financeiro, nada. Eu nunca tive a presença, eu nunca tive o abraço, nada a conversa, dessa figura. Conselho. Aí eu descubro que tem irmãos que se beneficiaram de um pai, que eles tiveram a presença, e também de benefício, porque eles receberam, né, quando as mães se separaram, ficaram recebendo tudo que era direito deles, e é legítimo isso. E aí eu descubro que eu tenho família, né?
E aí, essa família que eu descubro, que é esses irmãos, eles, tipo assim, Te engano. esse irmão, o mais novo, não, que eu até falo com ele às vezes, o Pedro, mas esses outros dois, que um eu nem conheci, mas o que eu conheci, eu fiquei muito ferida, porque aquilo tocou numa dor que eu já tinha. De novo. Abriu a ferida, Abriu. né? Isso foi 2019. Não faz não faz muito tanto tempo. Então, em 2019, eu me deparo com uma dor que brotou para fora de mim. Por que que doía tanto? Por que que essa dor? Porque, peraí, a única coisa que meu pai deixou para mim, alguém tirou. Que A não única- era justo, né? Isso, a única coisa que eu teria direito. E aí até o meu marido falava que eu não precisava disso, mas eu não era pela assim, é difícil as Necessidade, pessoas né? entenderem, porque não é uma necessidade financeira. Aham. E aí até alguém falava assim pra mim: "Ah, mas você não precisa, não precisa". Acho que a pessoa olha você no seu Instagram e vê que você não precisa. Eu acho que você e não é por isso. Coisas Não internas não resolvidas. Não é nada a ver com dinheiro. Não é sobre o dinheiro. Você ter direito a algo de alguém não é sobre o dinheiro que essa pessoa te deixa. Era dele. Entendeu? É como se a gente falasse assim, eu sou herdeira disso tanto quanto essa pessoa. Ela simplesmente me excluiu como se eu não existisse. Então aquilo para mim era uma dor muito grande e para o meu marido ou para outras pessoas não entendiam o quanto essa dor era uma dor emocional, não era uma dor. Porque se eu ia doar o dinheiro, se eu ia dar para alguém, o que eu ia fazer, não importa. Era meu. É como se Sim. aquele pai que nunca me deu nada, Zilda, ele ia me deixar alguma coisa. E a única coisa que ele poderia me deixar, alguém tirou. Então, Que não era justo. Isso te machucou me muito. machucou muito. E a gente está falando de 2019. Você está falando de uma mulher que já era cristã há muitos anos. Muitas questões que para mim nem apareciam. E quando eu me deparo com isso. Então, eu fui orar daí, né? Por isso que eu falo do relacionamento com Deus que você precisa ter. Eu fui orar e aí eu fui atrás de advogado. Eu fui pegar, tipo assim, que eu queria um advogado para processar ele, porque ele pegou uma coisa que não era dele. Eu fiquei meses nesse lugar. Eu fui atrás desse meu irmão mais novo, pra gente entrar juntos com essa ação, porque eu não achava certo, ele ia ter que devolver esse dinheiro. Eu fiz, assim, o meu senso de justiça pulou. Então, eu fiz tudo isso. Até que um dia, em oração, eu me lembrei da minha casa, né? Porque uma casa sempre foi um valor muito grande para mim. Eu via minha mãe não tendo casa a vida inteira, eu via minha avó não tendo casa, eu vim de uma família que ninguém tem casa própria. Então, uma casa para mim é um valor muito importante. A minha história de vida inclui muito. Então, quando eu falo assim de olhar, não é o bem material, é aquilo que aquilo representa. Sim. Eu via minha família sempre mudando de casa de aluguel, saindo de muitas casas. Eu via minha mãe tendo que fazer escolhas na vida porque não tinha uma casa. Eu vi o meu padrasto, né, o Edson, que ficou durante muitos anos sendo meu padrasto, mais de 25 anos, quando eu casei, ele entrou comigo, fazendo uma casa correndo pra gente poder mudar e entrar no chão batido, porque a gente não tinha uma casa. Então, para mim, era um valor muito importante. Quando eu fui morar na casa que a gente fez no quintal do meu sogro, imediatamente depois eu queria comprar um terreno para construir a minha casa, porque eu falava, aqui também não é minha. Aqui, se um dia eu brigar, alguém vai vir pedir e vai Já tirar eu era. daqui. E eu vou embora com meu filho, como é que eu vou fazer? Se eu tiver que ir embora daqui, pra onde eu vou? Eu e o Bruno. Então, tipo assim, pra mim aquela dor, eu não queria repetir as cenas que eu já tinha visto a vida toda. E aí a gente já logo comprou um terreno e a gente fez a nossa casa. E olha que interessante. Eu comprei um terreno, eu e o André compramos um terreno, e assim que eu comprei o terreno, depois eu fui dispensada de um trabalho que eu trabalhava 5 anos do nada. Eu falei, gente, eu não acredito, agora que eu comprei o terreno, como é que eu vou construir essa casa? Mas Deus, assim, já sabia, obviamente, que eu tinha outras oportunidades muito melhores que iam fazer eu fazer essa casa muito mais rápido do que eu imaginaria. Mas eu não tinha noção disso. Então, eu comprei e eu falei, agora eu não tenho. Meu sogro, ele era pedreiro. E o nosso objetivo era assim, Hilda, já volto no fechamento da história dos meus irmãos. O meu sogro era pedreiro, não falava assim, eu vou comprar todo o material, meu sogro constrói, a gente muda e deixa a casa para ele, a nossa casa fica para ele, né? Fazer aluguel e tudo mais. O que acontece? A gente compra o terreno, a gente paga, fica pagando o terreno. Meu sogro vai para um acidente fazendo a obra da piedade. Na volta, teve um acidente e ele morre. E aí a gente tinha um terreno, a gente não tinha mais a mão de obra e nem a condição financeira para fazer essa casa. Então, assim, né? Como? E agora? Os planos agora vão tudo... Agora, como é que a gente tem dinheiro para comprar material para fazer essa casa com mão de obra? Porque, né, às vezes a mão de obra é equivalente ou tanto quanto custa para fazer uma casa, né? Isso. Mas eu tinha planos, sempre teve planos, né, para nós.
E aí eu falo assim que a gente precisa estar muito entregue à vontade de Deus. Resumindo, a gente fez a nossa casa, a gente viveu o sobrenatural na construção da minha casa. Eu encorajo qualquer pessoa realmente a pôr o pé que Deus faz. Quando você entende de quem você é filha, você entende que ele é o dono daquilo que você precisa. E a gente é herdeira, assim, né? Sim. A mulher, tem até aquela frase que fala assim, eu sou guerreira, né? Eu não sou herdeira. Não, a gente é herdeira, assim. É que a gente vestiu uma roupa, mas a gente é. A gente Herdeira é filha. por direito, né? Isso, a gente é. E Filha. aí, o que aconteceu? Eu vi esse cenário de a gente ter que fazer e Deus cuidou de tudo. Glória a Deus. Deus cuidou de tudo. A minha casa, não é a casa, no caso do que é a casa, mas a minha casa, para mim, ela mostra o cuidar de Deus comigo em tudo. Eu fazia decoração de casamento e eu nunca me esqueci. A gente fazia por empreita a casa e chegou uma época que era para rebocar. E eu falava, gente, a minha casa é muito grande, 150 metros, ainda mais por metro quadrado, quanto vai ficar isso para rebocar? E aí a gente teve um casal que apareceu que eles queriam fazer o casamento deles. Então eu tinha a decoração e ele era pedreiro. E aí a gente trocou. Deu certo. Deu certo. Então eu falo que Deus cuida. Não fora outras, muito, muito cuidar de Deus na construção da minha casa. Assim, sempre Deus vai saber quem enviar. Só que aí entra a decisão, né? A gente às vezes está muito fechado, não está atento àquilo que Deus está enviando para você. Por que eu volto? Por que eu falei da casa? Para você entender. Porque numa das minhas... Isso eu mudei... Já faz o quê? 10 anos que eu tô na minha casa? Então, bem antes, eu tava na minha casa. De 2019 foi quando aconteceu tudo isso. Realmente, o valor da casa do meu pai era muito irrisório. Perto do que, né? Porque, lógico, não tô falando do Nordeste em si, porque existem Nordestes e Nordestes, lugares que o Nordeste, que é caríssimo, não é uma... Na onde eles estão, não é tão caro uma casa. Sim. Então, se dividisse em 4 ainda, ia ficar muito pouco para cada um. Não era uma casa nova. E aí, nesse processo da casa, eu orando a Deus, e eu muito indignada, não dava certo nenhum advogado para poder resolver a situação da casa do meu pai, ninguém queria pegar, era muita gente conhecido, documento, e eu daqui, como é que eu vou pegar documento de lá, né? Muito complicado. Um dia em oração, eu falei assim, Senhor, eu tô muito machucado com essa situação. E aí... Porque era a única coisa que meu pai ia deixar para mim, sabe? Assim, ninguém tinha o direito de fazer isso, tirar, né? De tirar isso. E aí o Senhor falou comigo assim, Zilda. Ele falou, quanto vale a sua casa, Valéria? E aí, assim, tipo, vamos falar 500 mil? Sei lá, 600 mil? Hoje é minha casa? Eu te dei muito mais do que isso. Deixa essa casa para lá. Então, assim... Pra mim, era como se ele falasse assim, você tá brigando por tão pouco. Tipo assim, você tá brigando por uma coisa tão pequena. Sabe assim? Não é sobre tenho isso. te dado tanto. Eu tenho te dado tanto e mais. você brigando por uma coisa... Assim, claro que Deus sabia que a briga não era pelo valor. Não é sobre isso. Sim. Mas é quando Deus me fala o que ele fez por mim, literalmente. Porque eu não tive o pai do André para fazer a casa. Eu não tive... nenhuma ajuda, nem do pai do André, nem do meu pai, nem de ninguém. Foi a gente. Foi o cuidado de Deus conosco. Foi o pai que a gente teve, que a gente escolheu, que nos adotou como filhos, que nós entregamos a nossa vida, que fez a gente conseguir fazer a nossa casa. Então, quando o Espírito Santo fala assim, você não precisa disso, porque eu, o seu pai, te dei muito mais. Então, eu entendi naquele dia que de fato, assim como eu entendi no dia da minha conversão, eu nunca esqueci. Quando eu fui para minha conversão, quando eu fui me convertir, eu fui para um encontro com Deus, eu escutei Deus usou alguém para falar assim, filha, eu te amo. E eu nunca tinha ouvido isso a minha vida inteira. Então, você está falando de uma pessoa com mais de 25, 26 anos que nunca ouviu isso. Por quê? Porque eu não tive a figura do pai, porque a linguagem da minha mãe é atos de serviço. Então, minha mãe vai fazer muita coisa para você. Né? Fez o bolo da conferência. A minha mãe é a pessoa do serviço. E, então, a linguagem dela é essa. E eu entendo isso hoje, mas aquilo me fez muita falta a vida inteira. Então, eu fui entendendo essa paternidade que faz muita falta. E que você, às vezes, transfere para o seu marido. Porque essa falta faz você não olhar para Deus como esse pai e achar que o seu marido tem que cuidar de você como se ele fosse um pai. E ele não tem, ele é seu esposo. Ele tem uma outra função na sua vida. Mas não olhar para isso fere muitas mulheres. Você levou isso para o seu casamento? A ausência do teu pai, você levou para a tua casa? Eu acho que eu levei para o meu casamento, para o meu relacionamento com o André,
aquilo que muitas mulheres vão se identificar hoje, a mulher salvadora, que acha que tem a responsabilidade de salvar todo mundo. Como acontece isso, Valéria? Com inúmeras mulheres que vão estar nos ouvindo agora, onde ela sofre porque o filho dela não está na igreja e ela acha que isso é responsabilidade dela. Aonde ela vive e paga um preço para a salvação do marido dela. Valéria, você acha que uma mulher não tem que pagar o preço em oração? Não, ela tem que pagar um preço em oração pela vida dela. Porque a Bíblia já vai falar que a salvação é individual. E Deus, ele é poderoso para salvar quem ele quiser. E para alcançar quem ele quiser. Num boteco ou num trabalho. Aonde ele quiser, ele encontra alguém. Só que a gente tem essa síndrome de achar que se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, ninguém vai. E isso já é muito enraizado em nós. Então a gente vai para Jesus achando que, tipo, eu tenho que orar, eu tenho que pagar o preço. Sim, você tem que buscar para você ser mais sensível, entender a voz de Deus, buscar estar mais ligada na vontade de Deus para sua vida. Mas não é você que vai salvar ninguém. Então, eu acho que isso foi pro meu casamento quando eu achava que eu tinha que cuidar do André como se ele fosse um filho. E eu não sabia não entendia que ele era meu esposo. E eu cuido de muitas mulheres que vivem isso. Pegam o marido como se fosse filho. Ah, você tem que estudar mais, você tem que procurar melhorar. Não, isso você fala pro seu filho. Pro seu marido, você não Diferente. fala isso. Mas você cobrava do seu marido a ausência que você tinha do teu pai em alguma parte? Não, porque eu nem sabia. Nem sentia? Nem sabia que era isso. No fundo, eu nem sabia que tudo que eu queria, porque essa ausência, Zilda, ela não vem como ausência do pai. Porque eu falei pra você que demorou uma vida pra mim descobrir que isso era isso. Essa ausência vem assim, ó, é uma mulher forte querendo ser cuidada, não consegue dizer que quer ser cuidada, não vai pedir colo nunca porque ela é forte, não vai falar que não aguenta nunca porque ela aguenta, ela se submete a tudo porque ela vai dar conta, ela abraça tudo em todo lugar. E aí ela é resistente. Por quê? Porque como ela não teve ninguém para cuidar dela, naturalmente ela, né, aprendeu a cuidar de todo mundo. E quem cuida de todo mundo não cuida de si mesmo. Como cuidar de uma pessoa quando essa pessoa está totalmente doente? Olha, de verdade, primeiro acolhendo, não passando a mão na cabeça dessa pessoa. Porque acolhimento e passar a mão é diferente. Eu posso falar assim, Zilda, você não acha que você precisa de ajuda? Você não quer que eu veja para você ir em alguma ajuda? Vamos procurar uma ajuda? É diferente eu falar assim, você precisa se tratar. Vai procurar um remédio. Vai marcar um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa. Vai procurar ajuda. Porque você tá louca. Olha a diferença. Essa reação mostra para quem entende, né, agora, que é ela, no caso, você, que está falando essa fala para mim, que está doente e precisa de ajuda. Eu tô doente porque quando eu não consigo me conectar com a dor de alguém, eu tô tão doente quanto essa pessoa. Uau! Nossa, forte isso, né? E é uma realidade. Quando eu falo com uma dureza muito grande para você, coisas que eu acho que você não precisaria falar, é porque eu também tenho uma dor muito grande que eu não consigo falar. E aí eu expresso essa dor vomitando. Você também não quer saber de ajuda. Você não se trata. Por quê? Porque se você fosse tratada, você também falaria direito, falaria diferente. Por que tem filhos hoje que têm muita dificuldade com os pais? Por causa disso, dessa forma de falar, não do que fala. Os pais estão sempre certos, gente. Tudo que um pai e uma mãe falam tá certo, mas a forma a maneira, como a gente né, fala, tá de errado. tratar. Então eu acho que a gente tá muito ferida e quando você fala assim, Valéria, você procurava o seu pai? Não, porque olha que volta que a gente dá, Zil. Eu não procurava meu pai porque eu nem sabia que eu tinha ausência de pai, de falta de pai. Eu fui criada por uma mãe muito forte, que fazia tudo sozinha e entendia a vida inteira que eu resolvia tudo sozinha. Até um dia que eu me deparo, tipo assim, você não acha que se você tivesse tido essa pessoa tinha te aliviado? É verdade. Então você não acha que essa pessoa fez falta? É verdade. É verdade. Fez falta. Porque também isso vai respingar no teu casamento, porque agora você tem um esposo. Eu quero que você chegue aqui nesse ponto, que para mim, para todos os nossos ouvintes, aproveitando, pare um pouquinho, não fica só nos vendo, nos ouvindo. Se inscreva no canal Resgatando Valores, faça seu comentário, compartilhe, pega esse link, manda para uma guerreira, manda para uma corajosa, ou pode também mandar para uma que está enfraquecida, precisando de uma palavra de ânimo, de coragem. Depois desse podcast, muitas chaves vão virar, porque a Valéria veio derramar códigos aqui. Porque ela é preparada e viveu na pele, sentiu essas dores, essas lacunas que foram abertas, que agora ela vai começar a nos contar como que, com a ajuda do Senhor, ela foi se ajustando, né,
Eu estou entendendo que você está nessa fase toda, sendo independente, mesmo tendo filho, mesmo ali casada agora, aceitou Jesus Cristo, mas como foi lidar com um marido, homem, a figura de um homem, pai do seu filho, sendo que isso nunca lhe fez falta na vida? Isso que eu vivi com o André durante muitos anos é o que muitas mulheres vivem. Elas são casadas no papel. Só. Uhum. Elas são casadas só no papel. Elas têm o carro dela, o dinheiro dela, as coisas dela, as decisões dela. Elas decidem, elas fazem, elas acontecem. E o detalhe é que tem o marido no meio de tudo isso. Na verdade, ela é uma mulher independente, né? Independente. E que eu penso que não combina hoje, que não combina com casamento. Sim. Autonomia combina. Porque eu não preciso prender meu marido. Eu posso dirigir, eu posso ter meu dinheiro, eu posso ter tudo isso. Isso. Mas eu não sou independente. Eu sou autônoma, eu posso comprar uma coisa se eu quiser. Eu sei quanto a gente ganha, eu sei o que a gente pode fazer, mas eu não ignoro essa figura como se ela não existisse. Eu não decido sozinha. E a gente, quando vive esse histórico, a gente vive sozinha. E você passou por uma cura para você entender isso, Valéria? Sim. Como eu foi? acho que a cura que eu tive em relação ao meu pai foi a cura que depois respingou muito no meu casamento, entendeu? Porque eu entendi as faltas que eu tinha e a dureza que eu carregava. Então, assim, às vezes até quando eu tô cuidando de alguma mulher, ela fala assim, é porque ela é assim. Eu falo, eu também já fui assim. Eu sei que é isso. Porque eu falei assim, tem jeito, tenha paciência com você, porque é doloroso mesmo. É doloroso sair desse lugar que você viveu a vida inteira, é dolorosíssimo. Não é fácil você olhar para alguém e falar, não, tudo bem, eu sou assim mesmo. Não, é muito mais difícil. Eu falo que você fica segurando uma faca, cortando a sua mão, mas você tá ali, não solto, mas tá te machucando, mas tá segurando. Então, eu acho que o meu processo de cura foi eu reconhecer a falta que meu pai me fez. Que se ele tivesse existido na minha vida, eu teria sido muito mais leve para mim. E eu não tô dizendo que ai, minha mãe então devia ter ficado casada com ele, nada a ver. Eu não tô dizendo que, tipo assim, minha mãe tinha que viver um casamento ruim com uma pessoa alcoólatra, que ela talvez, como muitas mulheres podem estar nos assistindo, para poder falar, ai, tá vendo como fez falta? Por isso que eu não separo. Não. Quero abrir um parênteses aqui, o Zilda, sobre isso, porque às vezes a referência que a gente está dando de homem dentro de casa é pior do que se não existisse um homem. Sim. Às vezes a gente está mantendo um casamento que não existe, porque às vezes a gente fala assim, mas Deus abomina o divórcio, Valéria. Mas existe um padrão de casamento também que Deus aprova. Então vamos entender que o homem ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a esposa honre seu marido, o homem faça como Cristo, que se entregou por ela. Então, mas eu me entregaria por essa mulher? Não. Então, quer dizer, os dois precisam de ajustes. Então, quando eu digo isso, é porque às vezes a gente pensa assim, você tá falando que tem que divorciar? Não, tô falando que às vezes tem que terminar um casamento ruim com a mesma pessoa e esse terminar não é ir lá e divorciar. É decidir mudar o casamento. É decidir falar assim, eu não quero mais ver esse casamento aqui. Esse casamento aqui tá ruim. Entendeu? Quer dizer, esse tá ruim. Então, esse precisa acabar. Pra eu começar com o André um casamento certo. Que é onde chega a transformação. Né? Eu quero começar com o André um casamento certo. Eu quero dar espaço pra ele. Eu quero ouvir o que ele quer também. Eu quero, olha... E olha que interessante que foi. Acho que meu marido, quando assistir nem isso, ele vai saber. Ele vai escutar, ele vai descobrir junto com vocês, gente. Eu tinha uma bis, 10 anos eu tive uma bisinha amarela. E ele sempre falava assim, ai, essa bis é meu xodó. Ele falava, você tem ciúme da sua filha? Que eu chamava ela. Eu sempre gostei porque ela era prática, eu ia pra ela pra tudo quanto ela lugar. E aí, teve uma época que aconteceu um acidente com o Bruno capotou o carro, a gente não tinha seguro, o André ficou sem carro, a gente viveu muitos processos. E aí... eu falei, faz um consórcio de uma moto, né? E aí depois eu falei para ele, faz um consórcio de uma moto, aí você dá um lance. E eu já tinha o consórcio do meu carro e tinha o carro. E aí o Espírito Santo falou para ele assim, para mim assim, agora você vende a bis para ele dar de lance. E aí eu falei, não, a minha bis não, a minha bis não, gente, a minha bis é meu xodó, não, assim, dentro de mim, porque não é nosso. Porque tudo não é nosso. Se é nosso, é nosso. O carro é seu ou o carro é nosso? A bis é sua ou a bis é nossa? Então, quando eu falo para as mulheres que esse processo de desconstrução e reconstrução, com esse processo de cura, ele é passo a passo. Ele é a Zilda se percebendo. Nossa, eu fiz isso, não perguntei para ele. Amor,
mesmo que eu já tenha feito, uma hora que o Espírito Santo falou, eu falei assim, você tá vendo como você age sempre sem pensar? Isso é diário, isso é o tempo todo, é o caminho de volta. E um caminho de volta para casa não termina, porque onde é minha casa? Minha casa é o céu, ok? Sim. Eu tô fazendo um caminho de volta para casa. Não vou chegar. Tô fazendo. Melhoria. Tô trazendo o céu para minha casa, tô trazendo o céu para minha vida, tô querendo trazer o céu para as pessoas que eu convivo. E é o caminho de volta, porque antes você transforma a vida das pessoas num caos. Porque uma mulher guerreira, ela transforma a vida de qualquer pessoa. Ela é irritada, ela é impaciente, ela é estressada, ela briga por coisas mínimas, ela não Vive respira. guerreando, né? Vive com a espada na mão. E não é a espada que a gente conhece, não. É a espada mesmo, para ferir outras Ferindo, pessoas. né? Machucando. Fala sem pensar. Depois que ela filtra o que falou. Sei porque eu fiz isso muitas vezes. E não que eu fizesse assim pra machucar ninguém. Você nem percebe que você tá fazendo isso. Pra você é tão natural. Então, é você querer construir o nós. Então, acho que no casamento, quando uma mulher percebe-se que ela tem essa dificuldade, que ela não consegue. Gente, eu já cuidei de mulheres que foram fazer empréstimo, assim, às vezes, porque. E o marido nem sabia, porque ela tava precisando de dinheiro e ela não ia contar pra ele. Mas se você não conta pra pessoa que você dorme, que você precisa, você vai contar pra quem? Né? E essa é uma realidade da mulher guerreira. Ela quer resolver sozinha. Ela quer não incomodar ninguém. Ela quer não dar trabalho. E aí ela precisa, sim, de um processo terapêutico. Ela precisa de uma mentoria. Ela precisa buscar ajuda. Porque senão ela vive ali, ó. Ela é vítima. Não, porque você não conhece meu marido, Valéria. Ela sempre é vitimista, mesmo que não seja uma vitimista de se vitimizar, que isso que eu falei, você é um vitimismo. Mas ela não é a vítima no sentido assim, Zilda. Ai, coitada de mim, você não sabe meu sofrimento. Não, ela não é. Ela é vítima no sentido assim, ó. Não, você não sabe a vida que eu já tive, você não sabe pelo que eu já passei, você não conhece a minha história. E ela se orgulha, porque se você soubesse o que eu já vivi, isso é vitimismo, porque a sua história tem que servir para melhorar. Isso. Eu tenho que me melhorar. Então quer dizer que a minha história me transformou nisso? Que triste, né? Que raso, né? Que pouca coisa, né? Que pouca Porque coisa. Deus... E eu falo uma coisa que eu tenho comigo com Deus. Por isso que você falou do Corajosas e tudo mais. Pra mim, isso é é a vida. A pulseirinha que tava lá simplesmente corajosa é no que eu acredito, que uma pessoa precisa de coragem. Coragem pra voltar atrás, coragem pra pedir desculpa, coragem pra reconhecer que tá errada, coragem pra reconhecer que não tá dando certo do seu jeito. Até quando você vai ir com a força do seu braço? Não tá dando certo. Você tá casada, tá vivendo como se fosse sozinha. Você não tá achando que o seu jeito tá errado? Tá errado. Sabe assim, tá errado. E muitas vezes até para parar e começar de novo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Por isso que eu penso que coragem é o que rege a vida de uma pessoa, porque que mudou a sua história. Porque tudo que ela precisa é isso. E o resto, no meio ela se capacita, no meio ela vai fazer, no meio. Ela aprende, no meio ela decide. No meio isso. No processo ela vai melhorando. Mas o primeiro passo é o mais difícil. O primeiro passo de pedir ajuda, de falar, gente, eu não tô conseguindo. Eu falo assim, das mulheres tomam 10 anos de remédio controlado. Mas elas vêm para uma sessão de terapia achando que ela tem que resolver a vida dela. E elas não ligam que elas investem 10 anos num remédio controlado. Que gasta-se muito mais Muito dinheiro. mais, que pagam-se um retorno com um especialista, né? Para dar uma receita. Ela não liga. Ela se acostumou em cauterizar as suas emoções do que olhar para elas. Porque exige coragem para olhar para suas emoções. Você precisa de coragem para você falar assim, Zilda, olha para você. Você não acha que a sua história de vida te embruteceu? Você não acha que a sua história de vida faz você andar e morrer na praia? Você tá nadando, não tá chegando em lugar nenhum? Você tá correndo atrás do vento? Você trabalha muito e não prospera? Você não acha que não é sobre mais trabalhar muito? Você não é mais próspera agora do que quando você trabalhava menos? Entendeu? Você trabalhava mais, não tinha nada. Hoje você tem mais, trabalha menos. Será que não tem algum ajuste? A gente precisa desse confronto. Por isso que eu posso falar, você psicanalista, com todo carinho. Claro que existem várias formas de terapia. E eu brinco com as meninas, eu falo assim, mas nem todo mundo pode aguentar uma terapia comigo, não. Porque se você não estiver disposto a ouvir a verdade, não dá para você fazer porque um processo a verdade, ela é libertadora. Entendeu? Dói, e a mas verdade, ela te confronta. A verdade, ela te faz, assim, ficar enrijecida de início. Fala, não, eu não. Porque é isso que vai nos levar a buscar o conhecimento. E aqui eu também quero fazer outra pergunta, porque você hoje, psicanalista, né, se desembrulhou toda, né, se despiu de muitas coisas para deixar, então, a verdade entrar de fato, porque você já é uma mulher, já era nessa época, uma mulher cristã, porém doente, Sim. como eu também. Muitos anos, né, ali cuidando, mas cheia de fragmentos, dores internas, que foram muitos anos que eu carreguei aquele peso,
Depois, quando eu descobri, eu não precisava ter sofrido tanto com aquele peso, né? E o que te fez, Valéria, a chegar nesse ponto de falar, não, eu vou parar, vou me vestir de coragem e vou procurar essa autoajuda que você se preparou bastante para chegar nos corajosas. E depois nós vamos falar sobre as corajosas. Ó, eu acho que uma mulher ferida, e eu gostaria tanto que as líderes que nos ouvem agora prestassem atenção nisso, porque a mulher, ela gosta de esconder as suas dores cuidando das dores dos outros. Gosta de esconder as suas feridas, tratando as feridas dos outros. E eu vejo um monte de profissional, principalmente da área terapêutica, que ele primeiro precisaria entrar nesse processo para depois ele falar, agora eu posso ir. E aí ele vai voar e ter sucesso, quer seja no seu pastoreio, na sua liderança com mulheres, porque você não precisa ter uma profissão para isso, você já faz isso, né, na sua igreja, na sua comunidade local, junto com as pessoas, mas primeiro é em mim, nunca é sobre conhecimento que alguma apostila vai me dar, porque ela vai só me dar conhecimento, mas não é isso que vai fazer com que eu, tendo conhecimento, né? Eu falo isso para o André, a gente está num tempo que a gente conhece a verdade, fala a verdade, mas não vive na verdade. Isso é muito sério, né, Vá? Sério. Falei ontem para André, falei, amor, se você pegar alguém roubando e essa pessoa falar assim, você falar, essa pessoa, você estava roubando, e essa pessoa falar, roubei. O que ela fez? Ela falou a verdade? Aí ele falou assim, sim. Falei, ela vive na verdade? Se ela estava roubando? Não, porque antes de falar a verdade, viver na verdade é uma longa distância. Então a gente é bom no nosso discurso. As mulheres são boas, não, curadas para curar, mulheres curando mulheres. E eu não estou falando. E aí, eu quero muito que você saiba disso, por causa até do Corajosas que você falou do evento. Eventos de mulheres não servem para curar mulheres, gente. Isso. Eventos de mulheres têm um único objetivo: despertar em você o desejo de procurar ajuda. É isso mesmo. Eventos de mulheres, qualquer tipo de evento, ele serve para talvez despertar em você o que você precisa curar e olhar você. Porque é impossível, embora não haja impossível para Deus, mas é impossível eu acreditar que o momento coletivo vai fazer com que eu possa sair curada. Já tive experiência de ver, né? Tem uma querida que sempre vem dar depoimento para mim, que eu fui ministrar numa igreja, e ela fala, Valéria, aquele dia você me abraçou, você falou isso, e eu fui curada da depressão. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, entendo o que eu estou falando, mas existiam 100 mulheres lá. 100 não foram curadas. Ela foi. Existiam outras. E as outras, galera, voltam doentes? Não. Se estiverem entendendo o propósito de Deus, voltam conscientes que precisam procurar ajuda. Se estiverem entendendo qual é o propósito de Deus para o evento é assim. Você veio aqui, nós falamos de situações. Você está ouvindo esse podcast agora, resgatando valores. Você está ouvindo que você não teve uma base, não teve uma mãe que pôde ficar na sua casa cuidando de você, que trabalhava muito, que foi forte, foi abandonada pelo seu pai, que você tem um pai também, talvez como eu, alcoólatra, ou um pai que foi embora, um pai que traía sua mãe. Não interessa a sua história de vida, a sua história é individual. E ela merece ser olhada com individualidade. Você precisa entender que talvez você se identifique com algumas coisas que eu e a Azuda tá falando. Mas não é porque eu me identifico que aquilo que Deus fez da mesma forma comigo vai fazer com você. Né? Então, acho que a gente, às vezes, as pastoras, as líderes, elas têm que entender que promover eventos assim promove consciência de que eu preciso olhar para mim. Eu estou muito ferida, minha vida está andando em círculo, eu realmente devo ter alguma coisa que eu não sei qual é. E aí um profissional te ajuda a caminhar com você para entender esse lugar. Mas não é o evento que vai sair de lá. Não, eu fui naquele evento e saí de lá. Não, pode ser 3 dias, pode ser 2 dias, pode ser 1 dia. Ele vai vai virar muitas chaves em você, como esse próprio podcast vai virar. Sim. Que objetivo, Valéria? Olha para sua vida. Olha para como você está hoje. E eu quero acreditar que é por esse fato que você está falando que muitas continuam doentes. Porque vivem de congressos e congressos, né? Buscando, mas elas não se conscientizam que ela precisa de verdade buscar ajuda. Porque lá no Corajosa, nesse evento que você fez, que foi maravilhoso. Obrigada. Confesso que uma chave vira ali.
Porque conhecimento, eu sempre digo aqui, Valéria, que é enriquecedor e é algo que ninguém tira, desconstrói de dentro de você. E nunca eu vou saber de tudo, nunca ela vai saber de tudo. Sempre a gente precisa de aprender algo, né? Por exemplo, você usou ali uma figura de uma moça, uma querida, que pegou 1 quilo de açúcar e ficou um tempo assim. Você pergunta assim para ela: nossa, aquilo me chamou a atenção, né? Você faz academia, você... quantos quilos? Ela, 15 quilos. Mas ela não conseguiu ficar muito tempo com 1 quilo aqui assim, ó. Nossa, ali não teve uma que não Não sentiu, Deus não falou com ela, né? e ela, tipo assim, nossa, ela se conscientizou. Eu quero acreditar e orei para que pelo menos a metade delas fossem buscar ajuda, porque todas nós precisamos de ajuda. Eu preciso, você precisa. E quando dá uns minutos, ela já não está conseguindo mais. Aí você coloca ali, né, dentro daquela figura demonstrativa que aquela mulher precisa de ajuda, que nós não somos obrigadas a levar sozinha. E outra, era 1 quilo, né? 1 quilo. O que é pouco para o outro não é, pode ser muito para mim, né? Talvez é um abandono, talvez é uma traição. Uma palavra, talvez é uma né? palavra. Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, Zilda, que uma vez uma pessoa fez uma crítica a respeito dela ministrando e depois disso ela nunca mais conseguiu ministrar. Ficou travada. Ela ficou travada. E ela já é adulta, já é uma pessoa, né? Uma mulher madura. Então, quando a gente entender o poder de uma palavra, talvez o meu maior objetivo é conscientizar você. Será que você não precisa se conscientizar de que você precisa olhar se as suas palavras talvez não tá transformando a sua vida no caos que ela tá? Porque às vezes ela tá. Mulheres amarguradas, elas falam sem pensar. Elas são sinceras demais. E a sinceridade delas sai ferindo todo mundo. Ultrapassa o normal. Ou senão elas são passivas demais. Ai, porque eu sou tão amorosa. E essa passividade também faz elas não conseguirem ser respeitadas. As pessoas abusam, aproveitam. Então, nenhum extremo é positivo. Nenhum extremo de uma pessoa extremamente autoritária e nenhum extremo de uma pessoa extremamente passiva. Porque se eu perguntar para você dessa pessoa amorosa, maravilhosa, ela também tem dores, porque ela não se sente vista, ela abraça todo mundo, mas não é abraçada, ela precisa de ajuda, mas não consegue também, ninguém ajuda ela. Então, eu falo assim, ó, quem teve pai, talvez você tá ouvindo aqui, fala assim, eu tive um lar super saudável, meu pai, minha mãe. Não tem problema, você também vai ter dores e vai ter questões para olhar. Quem teve muito e quem teve pouco tem questões do mesmo jeito. Esse é o nosso problema. Não, é quem foi abandonado, é quem o pai não prestava. Não, uma filha, Zilda, que tem um pai que faz tudo para ela, que realmente trata ela como uma boneca e né? Ela tem dificuldade de arranjar também um parceiro, porque ninguém vai superar o pai dela. Então ela vive casada com o pai inconscientemente, porque se esse homem não fizer o que o pai dela faz e fizer mais, não tem gente que fala assim, olha, você tem que tratar sua filha melhor para um dia, quando ela for procurar um homem, ela querer um homem que trate ela bem. Não, igual ou melhor. Olha que peso que eu tô dando para essa outra pessoa que vai chegar na vida dela. A responsabilidade que tá passando. Ela tem que saber o que é ser bem tratada e nunca aceitar ser diminuído e menos do que aquilo. Mas procurar alguém que te trate igual ou melhor é colocar um peso num outro homem que vai chegar que ele nem conhece. Porque talvez ele não teve um pai. Talvez ele não teve uma história que dá para ter uma referência. Ele não sabe entregar para ela aquilo que ela quer receber. Exatamente. Então, não, às vezes as mulheres ouvem a gente falando, e tanto falando de terapia, outras coisas. A sua resistência faz você ficar mais tempo no deserto da sua vida. Então, quanto mais... Por que a Valéria demorou, talvez? Porque eu resisti. Não tenho nada, não preciso de nada, sou independente, tenho meu dinheiro, tenho minha vida, ninguém precisa de nada. Então, quem não precisa de nada, né? Não precisa, inclusive, não precisa nem de Jesus, né? É verdade. Você tá entendendo? E é doloroso esse lugar. Eu já tratei pessoas que falam assim, eu não tenho coragem de pedir isso para Jesus. Como se, tipo assim, eu não posso pedir isso, que isso é uma besteira, vou pedir isso para Deus? Por que não? Se eu olhar o histórico dessa pessoa, é porque ela nunca foi de pedir nada para ninguém. Então, ela acha que, tipo assim, que besteira. Que é um absurdo. Um absurdo. Né? Então, assim, quando a gente fez... Eu falo isso para o Simplesmente Corajosas, é mais sobre o que a gente vive. É mais do que um nome de uma conferência que não é esse o viés maior é você entender que tudo que você precisa... E olha que você falou isso há quantos anos atrás? Quase 9 anos atrás, quando eu comecei com os cursos de mulheres, antes até das minhas formações... O Espírito Santo falou comigo, porque eu queria muito aprender e fazer, só que eu não via ninguém fazendo. No ministério que a gente congregava, não tinha. E aí eu falei assim, nossa, mas eu vou fazer um curso de mulheres e nem tem.
tem escola bíblica dominical, né? Não tem. Tem estudo bíblico, ou tem outras coisas, mas não tem. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, não é porque não tem que você não pode fazer. E às vezes tem muita mulher nos ouvindo hoje que talvez está numa igreja, em algum lugar, e eu fazia na minha casa. Eu já aluguei casa para fazer, já aluguei barracão para fazer. Ou seja, eu entendi que eu precisava fazer, não interessava onde ia. Sim. A Conferência Corajosas não foi numa igreja, nem na igreja que eu congrego hoje, pelo fato de eu poder alcançar todas as pessoas. Lá Certo. tinham irmãs da congregação cristã, irmãs que nem ainda, talvez, frequentem hoje uma igreja, irmãs de qualquer denominação. Então, é um lugar que mulheres que têm a sua fé, respeitados seus valores, Sim. podem ser respeitados nesse ambiente de fé, mas não é um lugar para defender nenhuma bandeira religiosa, entendeu? Nós não estamos falando disso. É, porque chega a ser um pouco hipocrisia. É uma hipocrisia quando você titula, né? É óbvio que nós temos um foco. E ninguém vai tirar isso, que o foco Jamais. é Cristo e é a mulher cristã. Mas por que não ampliar essa visão para outras mulheres de qualquer outra denominação, de qualquer outra crença? Pode ser ela espírita, pode ser ela católica, Exatamente. pode ser ela de candomblé, seja lá do que for, não importa. Só o fato dela chegar até você perto, querer entender esse autoconhecimento, gente, já é um caminho andado. Porque hoje você tem inúmeras meio e métodos de chegar em pessoas e falar que, de fato, ela precisa de Cristo, sem você pregar, assim, como a Bíblia e mostrar. Porque as nossas atitudes, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Então, essas conferências são tão necessárias, Vá, E eu que quis tem fazer, mudado. você viu, né? Você estava lá. Eu quis fazer algo muito diferente do que a gente vive numa igreja. E fez. Porque senão a gente vai para um culto. E Você tá entendendo? Então, fez. para mim, por que às vezes eu tenho resistências em ir a algum evento de mulher no sentido geral? Porque culto é culto. E, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente vai fazer um evento de mulheres, a gente tem que fazer um evento que tire ela do lugar que ela já... Porque alguém Tá que vai acostumada já está aí. acostumada a ver uma pregação. E eu não estou falando sobre a não importância disso. É tão importante quanto qualquer outra coisa. Mas você vai para um lugar para você ouvir algo que vai falar de algo que você não ouve normalmente, que não é o seu dia a dia. Vai tocar em questões que você talvez não olharia, que ali você vai olhar. Talvez vai virar uma chave para você. Você viu que mulheres lindas, empreendedoras de sucesso, que não deixaram a sua fé e que a sua fé fez elas chegarem onde elas estão? Sim. Então, você não precisa abandonar os seus sonhos de empreender, de ser uma mulher bem-sucedida, de ter a sua família e de... Sabe assim? Então, para mim, isso são valores importantes. Claro. Podia falar de qualquer outra coisa? Sim, mas para mim é muito importante ela entender que ela não precisa abandonar os sonhos dela e nem tirar Jesus de nada. Jesus tem que estar, muito pelo contrário, ele tem que estar incluído em tudo. No centro de todas as coisas. De tudo. E depois faz aquele fechamento, que foi maravilhoso, né? Que as pessoas vão com tanta sede, o que vai ser no final? No final, foi uma cereja lá, que estava certinha para cada bolo. Foi lindo o trabalho das corajosas. E eu quero crer que muitas mulheres saíram de lá corajosas. Eu quero crer Você também. não sabe, porque você, né, não está no mesmo eu não âmbito meu, mas eu fico sabendo de muitas coisas. E muitas me procuraram dizendo, Zi, que lindo aquele trabalho. Teve uma irmã de Cerquilho que falou, será que vai ter ano que vem? Eu falei, vai ter. Ela nem sabe de nada, mas assim, a gente tá crendo. Sim, vamos já professar que vai ter uma nova data. Né? Mas é esse o objetivo. é importante. Sabe também por quê, Vá? Porque hoje, quando você fala assim, marca uma consulta para ir numa psicanalista ou fazer uma terapia, aí eu não preciso. Elas não precisam. Como uma vez eu ou você já dissemos, eu não preciso. Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher de boa leitura bíblica, eu não preciso. E quando você começa a ver a sua vida, por que algumas coisas não encaixam? É como quebra-cabeça, né? Zilda, Jesus não cura toda enfermidade? Não cura tudo? Ele cura. Por que você vai no médico? Porque ele deu a capacidade para o médico de nos Se diagnosticar. Jesus cura tudo, por que eu vou fazer um tratamento se eu tiver com câncer de Jesus cura? Fica esperando Jesus te curar, porque ele é poderoso para curar. E o que a gente está dizendo, então ele não cura? Cura? Claro que cura. A questão é, para cada um ele cura de um jeito. Tem pessoas que ele vai curar no processo, tem pessoas que ele vai curar instantaneamente. Na Bíblia está cheia de exemplos desses. Nós temos Naamã. Entendeu? Ele não poderia receber a cura na primeira? Não, ele nem precisava ter ido. Ele pediu não precisava, 7. ele não precisava nem ter ido, porque o profeta que falou com ele falou que não choveu. Olha para você ter noção de quem falou com ele.
Estou querendo dizer assim, não precisava. A palavra do homem de Deus Era o suficiente. já era suficiente. Por que ele precisou ir lá mergulhar? Uma vez? Não, 7 vezes. Será que era o ego dele que precisava ser tratado? Ou a doença, a lepra dele não era fruto do ego dele? Uau! Era o ego dele que Jesus queria cuidar Você e tá tratar. entendendo? Tá bom. Você pode ser uma curada arrogante, não pode? Pode. Você não pode? Pode. Eu posso ser uma curada Pode. que sou. Nossa, porque eu sei, porque. Então, mas aí É. Jesus, antes de me curar da minha enfermidade, ele me cura da arrogância. Da arrogância. Ele tira o meu orgulho, ele tira a minha vaidade. Infelizmente, às vezes ele faz muito isso com mulheres. Não quer dizer, tirar um cabelo, ou às vezes né? Todas as doenças que a gente tem, não que as mulheres que passem por isso passam, mas é para você entender que a cura de Jesus é muito mais profunda. E às vezes eu posso passar por tudo isso para quê? Para que ele tenha uma mulher melhor, para que ele tenha uma serva melhor, para que ele tenha uma filha melhor. E é esse o objetivo de Jesus. É verdade. Sempre vai ser ter uma Zilda melhor, uma Valéria melhor. Nem que para isso ele tenha que fazer algumas coisas. Porque esses itens que você citou, orgulho, tudo isso são as maiores causas das doenças psicossomáticas. Sim. Uau, até falamos juntos. Sim. São as maiores causas. E que nós, mulheres, acreditamos que nós não temos. Sim. Gente, esse podcast vai Zilda, render, vai dar eu o que vou te falar. dizer uma coisa, claro que não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas uma hora a gente vai vir falar só sobre a mulher guerreira. Mas eu quero deixar isso para você que está nos ouvindo agora. Toda doença tem uma utilidade. Uhum. Mas como assim? Quem é que fica doente de propósito? Ninguém fica de Ninguém propósito. escolhe ficar doente. Ninguém escolhe conscientemente, ninguém escolhe, mas inconscientemente escolhe. E principalmente a mulher guerreira, porque é a única forma que ela tem de receber cuidado. Adoecendo. Porque se ela estiver boa, ela tem que estar lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo. Então, às vezes, até as doenças que elas desenvolvem é Deus falando assim, querida, desce. Porque ou você fala que você precisa de ajuda, ou você vai... Então, assim, Deus sabe como mexer na gente. Então, eu falo assim, quando a doença perde a utilidade, ela vai embora. Por que você precisa estar doente? Para alguém estar falando pra você, tá tudo bem, você melhorou, você já foi do médico. Talvez mulheres como eu, que não teve a vida inteira, não tenha consciência. Eu poderia muito bem ser essa mulher no futuro, que não teve cuidado a vida inteira e que agora tá na velhice. Não, porque agora eu tô passando por isso, porque agora eu tô tendo isso, porque... Gente, quem não quer ser amada e cuidada? Quando é que você recebe mais mensagem? Quando você tá com saúde ou quando você tá doente? Quando tá doente. Quem é que manda um oi, Zilda, você tá bem? Acho que raro a Valéria e a Zilda vai receber um você tá bem, se estiver bem. Agora, se acontecer alguma coisa, com certeza, Zilda, tá tudo bem? Parece que você pôs lá no status que você não tava bem. Eu vi uma foto, você com soro. Você tá entendendo? Quando é que a gente recebe mais atenção das pessoas? Então, entender que o nosso corpo vai falar o que a boca silencia, o corpo fala. O corpo grita o que a alma está silenciando. É verdade. Você não está deixando a boca falar, o corpo... Então, assim, você sabe muito bem disso, das dores que uma mulher com essa história de vida carrega, que ela vai indo. E pode ser que ela tenha 50, 60, 70, 40. Não é sobre idade, sabe? Eu acho que o mais importante que a gente pode deixar hoje é assim, ó. Eu, fiz 44, mas não é sobre isso. É sobre eu entender que eu preciso decidir que as minhas feridas parem em mim. Parem em mim. Eu tenho muito orgulho do meu filho, não que ele não vai ter as feridas dele, que ele vai ter muitas feridas que todos nós temos, ainda mais passando pela infância que ele passou, eu tenho certeza disso, mas ele vai ter desejar um dia, buscar essa ajuda. Mas eu quero que você entenda assim, o meu objetivo de vida é fazer o que eu falo sempre. A minha mãe andou, eu corri, meu filho vai voar. Uau! A minha mãe andou, preparou um caminho para mim. Eu tenho que correr, porque eu tô com uma estrada muito melhor do que a dela. Ela não tinha 1/3 dos recursos e do conhecimento que eu tenho hoje. Meu filho tem que voar, porque ele a estrada já estava asfaltada para ele agora. Então, é como se fosse o seu filho. Tipo assim, o que a Zilda viveu e o que a mãe da Zilda viveu, muito diferente. Hoje, eles têm tudo pronto. E isso não é para ser demérito. Isso é para ser uma oportunidade. Sim. Então, as mulheres que são mães de meninas, elas têm a oportunidade de liberarem as filhas, de construírem filhas que podem sim ser amadas, cuidadas, serem felizes e realizadas e não viverem fruto da sua própria frustração. Porque hoje a gente tem mãe que fala assim, não case. Quantas mães eu atendo que falam assim, Zilda, não tenha filho. Eu não quero ter filho, não. Isso. Eu não vou casar. Eu vou estudar e vou embora e vou não sei o quê. Tem problema em estudar? Nenhum. Tem problema ter filho? Bom, triste você ir embora e não deixar nada, né?
triste você ir embora e não falar que ficou alguma coisa para continuar. E a mulher consegue, ela nasceu pronta para Sim. agir, trabalhar A e natureza fazer. dela é essa. Ela consegue. Ela é... Mas a realidade que nós vivemos hoje são outras. E você tocou num assunto importante que na tua mãe, depois veio você e seu filho. Tua mãe caminhou, você corre e teu filho voa. E eu quero aproveitar esse gancho e dizer que hoje, quantas mulheres estão tendo oportunidades, Vá, que ela não precisa estar dentro de ambientes para receber palavras que pode mudar a vida. Não é mudar só o momento, mudar a vida. Sim. Mudar a vida, né? Não consigo romper. Como não conseguir romper? Hoje, não tendo só esse podcast, como vários encontros, conferências de mulheres preparadas que oram, gente. Mulheres que buscam de verdade, mulheres que vão a fundo, que vão orar, que vão buscar para passar um pouquinho do conhecimento. Zilda, você tocou num ponto e eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas eu preciso dizer isso. Fala. Gente, muito cuidado com a internet. Eu sigo muitas mulheres de sucesso, profissionais, terapeutas, espirituais. Como que eu posso falar para você a palavra que seria? Espiritualizadas, mas não espirituais. Então, você ter um café com Deus Pai na sua manhã não resolve a sua vida. Não diz que essa pessoa é uma pessoa espiritual. Sim. Você ter uma pessoa que traz Jesus para sua narrativa não significa que essa pessoa de fato está fazendo aquilo porque aquilo é uma verdade para ela. O que eu falei para você? Eu posso falar a verdade, eu posso... E não viver ela. Não viver a verdade. Porque a vida, na verdade, é outra. Então, quer dizer... E é difícil viver na verdade. Falar a verdade, não. Pregar a verdade, também não. Mas viver na verdade é difícil. Então, eu acho que eu queria muito chamar a atenção. Você vai procurar uma profissional? Procure uma pessoa que você acompanhe mais tempo do que você já ia comprando um curso. A Valéria, um exemplo, está vendendo um curso ou está vendendo uma mentoria. Quanto tempo você me acompanha? Você olhou? Você sabe como eu sou? Para você não fazer, porque eu já fiz isso, Zilda. Tá, é verdade o que você está falando? E eu já fiz isso, eu já fui essa pessoa, eu já comprei muitos cursos de pessoas que quando eu entrei dentro, falei assim, meu Deus, ou que eu comecei a seguir mais, eu falava, gente, essa pessoa vai fazer tal coisa, meu Deus do céu, vai contra os meus valores. Então, você que tem a sua fé e os seus valores, primeiro, se conheça, saiba quais eles são. E depois, busque pessoas que estão muito próximas deles. Às vezes, não é nem o que você é, o seu nível, Zilda, mas é o que eu quero chegar. Porque, peraí, se eu tenho que andar com alguém, ou alguém tem que ser minha mentora, que já está em algum lugar que eu quero ir. Não é assim? Sim, sim. Porque se eu já estou no raso e você está no raso também... Vai se afundar que as duas diferença juntas? vai fazer nós duas juntos? Você não vai agregar em nada na minha vida. Então, eu entendo que hoje a gente tem uma oferta enorme de profissionais, principalmente da terapia, porque nós temos uma... leva gigante. Você está falando que são bons ou não? Não, jamais falaria isso. Nós, graças a Deus, hoje temos psicanalistas extraordinárias, excelentes, terapeutas extraordinárias de Deus, que podem conduzir você por um caminho de cura e que você vai ser curada nas suas emoções e não perder a sua fé. Isso é verdade. Porque no caminho da cura, se você não se policiar, você pode achar que foi aquele método, que foi aquele processo. Coloca em jogo a sua fé. E que não foi Deus. Porque eu fazer uma terapia com a Zilda fazer uma terapia com ela, eu falo assim, Senhor, conduza a minha fala. Não faça eu dar nenhum conselho de mim mesma, sabe assim? É pedir a Deus uma direção. Uma orientação. Essa palavra pode mudar a história dessa pessoa. Essa palavra pode dar um destino ou atrapalhar o que o Senhor tem com essa pessoa. Então, eu acho que a gente precisa, nessa busca pelo autoconhecimento, fazer muito isso. Porque eu preciso falar isso como uma mentora de mulheres, porque às vezes eu olho de fora e falo, gente, olha o sucesso dessa pessoa e aí a essência, quem acompanha mais tempo, eu fico assim, será que essas pessoas estão vendo? Porque a gente está realmente, a oferta e a demanda, né? Você quer ser curado, eu tenho uma boa narrativa. Então, venha. Mas o que eu estou comprando, né? Será que eu preciso comprar um colírio para os meus olhos? Nós não detemos toda a verdade, mas a gente precisa buscar pessoas que andem na verdade. Então, eu quero muito deixar isso para você. Busque ajuda, não importa a pessoa, mas busque uma pessoa alinhada com aquilo que você quer para sua vida. Porque senão você vai estar achando que está buscando uma ajuda amanhã.
a sua casa tá mais bagunçada do que você chegou. É verdade. Isso é muito sério. É sério. Em vez de estar subindo, você está descendo e não está percebendo que tá Já vi descendo. pessoas divorciarem por causa de uma fala. E aí, tipo, a Zilda vem aqui, ela fala do marido dela. Não, mas se eu fosse você, eu não me submetia a isso. Isso é uma relação com um narcisista. Esse marido é abusivo. E aí, a Zilda sai daqui, tipo assim, pronta para quê? É verdade, até minha terapeuta falou que eu estou numa relação abusiva, que eu estou com um narcisista, que você tem esse comportamento. Entendi. O que muda o comportamento do outro? Muda o meu. Então, eu sempre falo isso para as mulheres que eu atendo. Quando elas vêm com queixas independentes, eu falo assim, vamos olhar para você? Porque se você largar desse, você vai pegar um igual a esse, se você não se curar. Ou pior, né? Pior, porque se você não sair de uma igreja e não sair tudo bem, porque você pode sair com qualquer direção, a gente continua servindo a Jesus, mas se você sair bem, você é uma benção onde você for. Isso mesmo. E se você não sair, se você sair ferido, você vai ir sangrando em cima do outro lugar. Então, assim, a gente precisa parar de transferir a responsabilidade, sabe? Assim, acho que o que mais mudou na minha vida foi quando eu entendi que eu precisava olhar para mim. Não era o André, não era minha mãe, não era o meu pai. Era tudo isso, sim, construiu a minha vida. Mas era, e agora? O que eu faço com isso? Era a sua decisão. É minha decisão. O que eu faço a partir disso? Tá, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa reativa. O que eu faço com isso? Continuo? Predomino com esse padrão? Mudo o padrão? Aí é uma escolha da Zilda. Isso. Porque uma vez que a Zilda fala, Zilda, você percebe que você faz isso? E a Zilda fala, sabe que eu não percebia? Agora, a partir de agora, você já sabe. E depois que vê, não dá pra desver, né? É verdade. Uau, gente, que bom que tá esse podcast aqui, Vá. Feliz demais. Mas eu estou muito honrada, muito agradecida a Deus por essa tarde, muito abençoada. Muito feliz. Nós temos que acelerar aqui o final, porque ela tem um atendimento daqui a pouquinho. Muito obrigada por se disponibilizar essa tarde em dividir um pouquinho comigo aqui, né? Que eu digo que nós que temos Deus na vida, a gente não compete, a gente nos une para um propósito. Então, que essa tarde, esse podcast pode chegar em casa de mulheres que precisam de ajuda, busque ajuda, não fica sofrendo sozinha. Eu sempre digo, abre a boca, pelo amor de Deus. Abre a boca para alguém que queira te ouvir. Eu falei esses dias e olha, não me arrependi não, eu vou repetir aqui de novo. Mas no dia que eu falei, meu filho, viu? Isso é culpa da senhora falar lá. Não tem amiga, eu posso ser sua amiga. E nossa, foi um monte de irmãs. Então você pode ser minha amiga. E começou a narrar. Eu recebi histórias que, gente, se eu não paro um pouquinho para mim chorar, eu não conseguia responder elas, de tantas mulheres doentes, feridas, mulheres pastoras, mulheres líderes. Falar, irmã, aquilo serviu nisso. Então, eu sei do que eu estou falando. Pare e abre a boca, peça ajuda, grite ajuda, vá atrás de uma profissional de Deus. Quem é do Espírito, ensine quem está no Espírito. Não é? Então, para você gastar um dinheiro, porque não é um dinheiro pouco dinheiro, né? Gasta com quem pode de fato te ajudar. É um investimento, né? Não é nem gasto, né? Eu falei gasto, eu sempre falo que é um investimento nela que mesma. você pode fazer primeiro de dentro. E aí, Isilda, a gente nem falou, mas eu quero deixar essa fala. Quando eu abri a loja, que eu tive a loja de roupa, Benditas, eu falei isso uma vez, né? Tava escrito que você fique tão bonita por fora quanto você é por dentro. Entendendo que as mulheres que compravam roupas não estavam bonitas nem um pouco por dentro, como elas queriam estar por fora, né? Que a gente disfarça muito bem, né? A mulher é treinada nisso. A gente sabe muito bem. E aí eu entendi que a realidade é quem fica bonita por dentro, gente, qualquer roupa fica boa. Quem se cuida por dentro, por isso que a Bíblia vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Então, assim, se você olhar para o seu coração, se você permitir que Deus trate de você, cuide de você, que uma pessoa vai ser usada para isso, não tenho dúvida, porque Deus usa pessoas, gente. Pessoas nos ferem, pessoas nos curam. Isso. Mulheres nos ferem, mas mulheres também nos curam e a gente precisa ser uma mulher curada. Então, assim, aí a gente vai falar assim, qualquer roupa, nossa, peguei aquela blusinha que eu não usava faz tempo, ficou maravilhosa, aquele vestido que eu não usava. Por quê? Porque agora você tá bem. E quem tá bem, qualquer roupa que colocar, fica bem se nela. sente bem. Isso mesmo. E quem não tá bem? Pode comprar a roupa que for, tá lá o guarda-roupa, que talvez algumas estão ouvindo, 30 mil etiquetas, penduradas, gasta, não usa nada, porque quando coloca, só comprou para tampar um buraco que nunca é tampado, porque a gente não quer olhar para ele, né? É verdade. Precisa de ajuda, né, Vá? Precisa. E eu quero aproveitar você
para orar para nós. Liberar uma palavra aí para nossas amadas se encorajarem a buscar ajuda. Vocês ouviram um pedacinho do testemunho dela, que ela nasceu em um lar improvável. Tinha tudo para dar errado. Lembra da rainha Esther? Órfã de pai e mãe. Ninguém imaginaria que ela um dia ia ser rainha. Só que Deus, ele vê o que está dentro do coração. Ainda que alguém construiu algo dentro de você que não é a sua realidade. Você não queria ser essa mulher reativa, essa mulher bruta, essa mulher briguenta, essa mulher que olha torto, essa mulher que qualquer coisa grita. Às vezes, você olha para você e fala, eu não queria ser assim, mas por que eu sou assim? É para você mesmo. Porque você precisa de ajuda, amada. Para você ser feliz, ser leve, ser alegre, sabe? Para que outras pessoas, quando chegar perto de você, ela sinta assim, alegre, só de ver você alegre. É sobre isso. E Jesus tem esse poder de fazer. Ele tem esse poder de fazer, como nós citamos aqui. Se Jesus pode, se não, eu tiro o se, ele pode fazer todas as coisas. Ele faz. Mas por que será que ele deixou, ele preparou, ele permitiu existir psiquiatra, psicanalista, psicólogo, médicos, clínicos e tantas coisas? Porque Deus deu esse conhecimento de nós descobrirmos um pouquinho que não chega uma partícula do nosso cérebro, dos nossos sentimentos, da nossa alma. O que tem dentro da nossa alma que muitas pessoas não sabem diferenciar o que é a alma, o que é o espírito, vira aquele angu e fica patinando. Então busque ajuda, busca conhecer você mesma, curar você mesma, para que você possa curar todos os ambientes que você chegar, tá bom? A Valéria vai orar. Coloque a mão no teu coração, receba essa oração em nome de Jesus. Peça para o Senhor governar as suas emoções, controlar os seus sentimentos e busque ajuda em nome de Jesus. Depois, no final, Valéria vai deixar o Instagram. Ela tem cursos dela que ela vende, que ela tem aí ajudado centenas de mulheres transformadas pelo poderoso nome de Jesus. Porque ela não entra, nem eu entro num atendimento com uma irmã, ou seja, ela quem for, simplesmente para mostrar que nós sabemos mais do que quem está ali na frente. Não é sobre conhecimento, assim, poder, não. É querer mostrar para ela que, de fato, ela precisa da minha ajuda para ela se levantar e eu preciso da ajuda do Espírito Santo para orientar essa mulher. E é tão satisfatório, né, Valéria? Quando você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, desconstruir algo dentro de uma outra amada, que ela fala, de verdade, eu preciso dessa cura. Ai, gente, não tem preço, não tem requisito, não tem nada nesse mundo que se compare o valor de uma pessoa que é curada por Jesus Cristo. Zilda, já vou deixar antes que daí a gente ora e encerra. Eu quero deixar, né, se você não me segue, siga lá o meu Instagram, Valéria Guilhermino. Bem facinho, não tem ponto, não tem nada. Vai ser uma alegria ter você lá me seguindo nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz. Que você busque sim ajuda. Que você pare de dar desculpas, tá? Porque talvez você está atrasando o propósito na sua vida porque você está aí só fazendo curativo nas suas feridas. Chega uma hora que a gente precisa deixar Deus curar. Tirar os band-aids, né? Exatamente. Então eu quero que você que está aqui nos ouvindo saiba que existe um lugar de cura sim. E essa versão que eu falo uma coisa, eu quero deixar isso para você. Não existe uma versão melhor sua. A única versão melhor que nós podemos ter é a versão mais parecida com Jesus. Glória a Deus. Não tem uma versão melhor da Valéria. A versão que eu tenho hoje e que eu me esforço todos os dias é me parecer mais com Ele. Essa é a melhor versão que eu posso ter. Glória a então, Deus. quando alguém falar para você seja a sua melhor versão, a sua melhor versão e a minha é péssima. Falo, garanto pra você. A minha melhor versão não é nada comparado à versão que ele tem pra mim. Eu sei que a gente não pensa nisso, mas essa é a nossa realidade. A nossa carne, ela realmente sempre vai ter uma tendência a ir pro lugar de fazer aquilo que o Espírito não se agrada. Não se agrada. Então, não busque não a sua melhor versão. Busque alguém que vai fazer você se tornar mais parecida com Jesus, que é o que ele tem para mim, para você é muito melhor, muito maior. E às vezes a gente fala assim para as mulheres fortes, mas eu acho que eu tô sendo falsa, eu não tô sendo eu. Então é porque o meu eu é péssimo. Eu tenho que tirar esse eu e deixar Deus entrar na minha vida. Glória então a a Deus. gente vai orar. Eu espero que você tenha sido abençoada. Eu espero que você já siga logo, né, o podcast, se você ainda não segue. Eu espero que você veja tantos depoimentos e
tantos testemunhos que vêm aqui para resgatar valores que a gente está perdendo nos dias de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoada. Depois compartilhe sim comigo, vá lá na minha rede social, fale para mim se Deus falou com você, que eu vou ficar muito feliz também de ter você como amiga, né, Zilda? De Sim, ter vocês vai ser como uma amiga, honra. viu? Então vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial onde nós nos reunimos aqui, Senhor. Não para simplesmente falar sobre nós, porque tudo que nós falamos aqui é sobre o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos através dessa rede social, de manifestar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, de falar sobre isso e de pedir que o Senhor agora visite cada uma das pessoas, não apenas mulheres, jovens, homens, aqueles que estão ouvindo, e que nós possamos ver o Senhor trabalhando na vida deles de uma forma sobrenatural. Pai, nós pedimos que o Senhor continue abençoando esse canal, que é um instrumento de bênção para muitas famílias, que o Senhor faça e resgate família, mulheres, resgate pessoas depressivas, pessoas ansiosas, que elas se despertem para um processo de cura, para que o Senhor tenha o seu nome sempre glorificado. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu te agradeço porque só o Senhor pode fazer em nós e depois através de nós, e nós te pedimos, continua com essa pessoa, continua com essa mulher, que ela possa, Senhor, ser uma versão muito mais parecida com a sua, que ela possa falar das tuas obras, que ela possa falar aquilo que o Senhor tem feito na vida dela através de todo o conhecimento e daquilo que só o Espírito pode fazer. No nome de Jesus é o que eu te peço. Entra nesse lar agora. Pai, entra nessa vida agora. Repreende todo o mal, toda ação contrária, toda palavra negativa que entristeceu essa mulher ou essa pessoa, toda palavra de maldição que um dia foi lançada sobre ela, nós anulamos agora. E nós pedimos uma nova história. A partir de decisões que essa pessoa vai tomar, vão ser escritas pelo céu, pelo Senhor. É isso que eu já te agradeço e te peço. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigada, Valéria. Que o Senhor continue te fortalecendo. Amém. E continue sendo essa mulher corajosa para encorajar todas as que chegarem perto de você. É muito bom estar com você, obrigada, tá bom? Gratidão, viu? Você já deixou seu Instagram, já né? Deixei. O seu curso também tá lá? Sim, tá tudo lá. A gente tem mentoria individual, mentoria em grupo, que é as guerreiras por trás da armadura. O nome da nossa mentoria já é esse, né? Para falar sobre mulheres que precisam tirar um pouco essa armadura para serem tratadas. E o grupo nos ajuda a gente a lidar com outras mulheres. Que lindo. Eu falo que não é um grupo terapêutico, é uma mentoria em grupo. Isso. Mas é onde mulheres que querem ser curadas se reúnem, se conectam a outras mulheres e podem sair de lá melhores para ajudar outras mulheres. Qualquer uma das irmãs pode entrar se Sim, quiser? Podem me chamar lá que eu vou ter o maior carinho em receber vocês, falar sobre o processo e vocês vão ser muito bem-vindas. Que bom, gente. Muito obrigada, vai de todo o meu coração. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E nós aqui do canal Resgatando Valores só temos que agradecer a Deus por tudo que nós ouvimos aqui nessa aula maravilhosa, esse conhecimento, esse dividir, é coisa de Deus, é coisa que eu amo, é dividir com alguém aquilo que um pouquinho eu recebo do Senhor, junto com aquelas que vêm aqui acreditando que em Deus nós podemos nos unir e chegar mais longe. Faça-me um favor, pega esse link, manda para mais mulheres, coloca no grupo das irmãs, fala para ela, olha, hoje foi uma psicanalista, Valéria Guilhermina, ela deu uma aula lá. E, gente, vocês querem ela de novo? Coloca aí nos seus comentários, tá bom? Aí ela vai vir tratar de um assunto específico. Hoje nós contamos assim, simplesmente para apresentar também esse trabalho lindo que ela está fazendo aqui na nossa cidade e que só foi o começo, que grandes coisas boas estão por vir nas nossas vidas. Eu sempre repito que uma mulher curada, ela cura a casa, ela cura os filhos, ela cura a igreja, ela cura todas as pessoas à sua volta. Porque mulher, ela é uma coisa assim, uma figura poderosa que Jesus investiu em nós e nós temos isso em nós que nós podemos fazer na vida de outras pessoas. Que você seja essa amada também, tá? Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria, de gratidão por tudo que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário, dando o seu Filho unigênito para morrer, para nos salvar. Você não conhece a Jesus Cristo? Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Creia no poder
poder da palavra. Vá para uma igreja não próxima, mas para uma igreja que tem a palavra de Deus. Busca conhecer Jesus Cristo, que a sua vida vai mudar com 360. Se você não está feliz, busca felicidade em Cristo. Não é dinheiro, não é sexo, não é droga, nada disso vai preencher esse vazio que está dentro da sua alma. Só Jesus preenche. Recebam todos meu carinho, meu abraço. Enquanto eu confio, o Senhor Jesus faz. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Uhul.